Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje começando o primeiro episódio do Central do Imigrante Cast. Hoje a gente está com um convidado especial aqui, o Iedo e a Amanda do Iedo. Então vamos lá, primeiro episódio hoje, então a gente fica meio perdido, mas a gente vai dar o nosso melhor aqui. E a ideia do nosso podcast é todo podcast, antes de começar, a gente fazer uma oração. E hoje quem vai fazer a oração para nós é o nosso convidado Iedo. Senhor, obrigado por esse momento, que essa conversa o Senhor possa nos guiar, orientar as pessoas que estão nos ouvindo e que as nossas histórias de vida sejam um norte para quem está ouvindo, mas principalmente um bom testemunho, para que eles possam ver a sua glória, a sua bondade e guia-nos, Senhor, nesse podcast. Em nome de Jesus, amém. Amém. É isso, pessoal, que esse podcast possa alcançar muitas pessoas. O intuito do podcast nosso é falar um pouco da nossa realidade aqui hoje nos Estados Unidos e também o mais importante é falar de Jesus, falar de Deus. Como que essas pessoas que hoje vivem aqui nos Estados Unidos, como elas se relacionam com Deus. E é isso, tudo bem com vocês, Amanda? Tudo bem? Tudo bem, obrigado. Obrigado pelo convite. Legal. Fala um pouco de vocês. Vocês são de onde do Brasil? Bom, eu me chamo Iedo, eu sou de Brasília, eu me formei no curso de Engenharia Civil e atualmente eu atuo como sushi chef, né? A gente conhece como Sushi Man no Brasil. E, cara, estou muito feliz, estamos com uns projetos novos, recentemente a gente teve o Green Card aprovado, então muita ideia, graças a Deus. E tamo aí. E você? Sim, eu sou a Amanda, eu também sou de Brasília, né? A gente se conheceu no ensino médio lá em Brasília. Já estamos aí 14 anos juntos. No Brasil eu me formei em enfermagem, mas chegando aqui com a correria da vida, a gente teve filho, várias, né, altos e baixos. Eu hoje trabalho com banho e tosa de cachorro. Estou me dedicando no segmento pet, estou me empreendendo no pet. Caramba, que legal. Então vocês já estão com um tempo já de América. Vocês chegaram quando aqui? A gente chegou em 2018, você veio em agosto e eu acabei chegando no começo de novembro. Legal. Fazer 7 anos. Aí veio só vocês não tinham o Miguel ainda na época? Não, a gente tinha os pais dela, os meus sogros, né? Eles já moravam aqui acho que uns 2 anos quando eu cheguei. E foi uma grande rede de apoio, ajudou muita gente. Eu acho que isso foi bem crítico assim, para o nosso sucesso de poder ficar e poder se estabelecer aqui nos Estados Unidos. Então foi muito bom. Então, a gente chegou. E no caso lá, você recém-formado, você já atuava na área de enfermagem lá no Brasil ou não? Eu estava na parte do estágio, né? No final ali do curso que você vai para o setor hospitalar e começa a fazer a prática. E em 2016, final de 2016, eu vim visitar meus pais aqui. Meus pais mudaram para cá, eu estava fazendo faculdade ainda. E aí quando eu comecei ali em 2016 a parte hospitalar, eu fui trabalhar no hospital público na região da Ceilândia, lá em Brasília. Quem conhece quebrada. Brasília sabe onde que é. Então, cara, era facada, tiro, Caramba. pessoal parindo no corredor, era uma loucura. E aí SUS do Brasil, né? O SUS, exatamente. E aí no final do ano eu tava já assim me questionando se eu queria seguir aquele caminho. E aí eu vim para os Estados Unidos, meus pais moravam numa ilha chamada Nantucket, em Massachusetts, que é uma ilha onde, cara, tem muita gente rica e eles, né, tem um segmento lá de imigrantes que prestam serviço para as famílias ricas. E, cara, eu me deparei com aquela realidade, tipo, de outro planeta. Imagina, eu saí de um lugar em que a gente embrulhava as gestantes no TNT, porque não tinha lençol. E aí eu vou para um lugar que, cara, você chega na ilha, né, amor? Um monte de iate parado, meu pai vivendo super bem, com a gente comendo super bem, vamos no mall, aí meu pai, né, proporcionando aqueles momentos, tipo, vamos lá comprar umas roupas pra você, vamos passear, e aquela vida surreal, assim. Eu falei, meu Deus, cara. É isso que eu quero pra minha vida. É isso que eu quero pra minha vida. Eu não vou trabalhar no SUS nem a pau. Que era a outra pergunta que eu ia fazer pra vocês. Por que vir pro Brasil? Um engenheiro recém-formado, você hoje era enfermeira, já estava se formando, ia ter uma profissão legal. Os dois, eles iam ter uma qualidade de vida, pelo menos no papel, legal. Um engenheiro e uma enfermeira, vocês iam conseguir, teoricamente, ter uma vida legal. Por que vocês decidiram vir para os Estados Unidos? Você já acabou de responder. Veio passear, qualidade de vida, aí trouxe o gato para cá, falou, não, é lá que a gente tem que viver. Eu cheguei, aí eu voltei nessas férias e falei com ele, amor, cara, a gente tem que ter uma experiência lá. A gente, a princípio, não pensava, né, em morar aqui, a gente pensava em, vir conhecer. Eu terminaria a faculdade aqui,
teria uma experiência aqui e depois a gente ia ver o que ia dar. E ele também já tinha um desejo, né, amor, assim, de ter outras experiências, de sair um pouco ali da nossa vidinha de Brasília, ali, tudo muito regradinho, vai fazer concurso público, vai viver ali. O brasileiro nasce, cresce, faz concurso público, morre. Brasileiro não, brasileiro de Brasília, né? E aí a gente falou, então vamos seguir esse caminho, vamos fazer esse teste, né? Eu fui meio relutante para vir, mas foi muita conversa, muito diálogo. Na época eu não era cristão, mas eu olhei para minha vida. A minha família sempre, graças a Deus, teve condição boa. E eu me olhei muito inexperiente na vida, né? E eu carrego até hoje isso, como é que eu posso honrar o patrimônio que minha família, graças a Deus, conseguiu conquistar. E naquele momento eu falei, cara, eu acho que eu tenho que ir para eu aprender a viver. Então foi até um combinado que eu fiz com a minha mãe. Cara, eu não quero ajuda, eu quero aprender a me virar, aprender a viver. E aí eu vim motivado com essa questão de aprender, né? Aprendizado. Sabia que podia dar errado, eu podia voltar, que eu tinha um auxílio e tal. Mas eu vim com esse propósito de aprender, ter experiência de vida e honrar toda aquela história que minha família teve, né? E é doido isso aí, porque você já veio com uma condição de vida boa no Brasil, igual você está falando, geralmente a pessoa que veio, o primeiro perrengue que ela tem, ela volta para trás. Porque você ia voltar lá, sua mãe ia estar lá, sua família ia estar lá, o dinheiro dela estava lá ainda, você podia voltar e ter. Mesmo você falou, não, eu vou ficar. É porque eu tinha ela, né? A gente veio junto, por mais que eu morei com os meus sogros, Mas a sua mãe veio junto com você? Não, eu vim sozinho. Então, mas eu falo assim, aí dá o primeiro perrengue, geralmente a pessoa quando vem pro Brasil, ele volta. Você tinha ainda uma rede de apoio que você podia voltar, que sua vida ia estar continuando lá. Mas eu sempre olhei muito para a minha parceria que eu tinha com a Amanda, né? Então, assim, os meus sogros fazem parte da minha família, mas eu entendo que a minha família principal é a Amanda e isso sempre me motivou. Então, eu estava construindo algo com ela e, cara, voltar para mim nunca foi muita opção, assim. Eu fui conquistando coisas desde que eu cheguei e dali pra frente eu só queria conquistar mais, eu queria ter mais independência, eu queria crescer, sabe, assim, mentalmente, eu queria aprender mais sobre a vida. Então eu nunca pensei em voltar, eu já pensei em desistir de mim, mas nunca voltar. Não voltar, não. E não tem no meio aquele negócio de dar o braço a torcer, de falar, cara, não consegui, vou passar vergonha, vou voltar ou não? Eu não tenho o orgulho, sabe? Eu não tenho o orgulho. Eu já tive conversas com meu pai que ele falou, filho, volta, sabe, não é vergonha. E eu não tenho vergonha em falar para as pessoas que eu não sei, que eu não estou dando conta, né? Então até que recentemente eu tive um burnout e falei, cara, eu não estou dando conta de trabalhar, então eu não tive vergonha, eu não tenho essa vergonha. Mas eu não tenho no coração de voltar. Não sei explicar, assim, acho que eu me acostumei a viver aqui de um jeito que eu gosto, por mais que seja doído, doloroso, pessoas frustram a gente se machuca, eu olho como algo bom. É algo que, sim, a gente tem uma vida hoje que é difícil, mas, cara, é bom. Tipo, eu não trocaria, é difícil, mas eu não trocaria. É difícil, como é que eu vivo hoje uma realidade no Brasil, por exemplo, 7 anos que eu não vou lá, como é que eu vou viver lá, sabe? Eu tenho saudade da minha família, eu tenho saudade dos meus amigos, mas hoje eu vivo algo que custou muito pra gente conquistar e eu acho que esse desejo do meu coração de não voltar, não por arrogância, mas algo assim, cara, foi decisões que eu fui tomando e hoje abrir mão disso também custa muito, então eu não quero... Parece que você ia retroceder, tipo, se 7 anos que você conquistou, você vai voltando. Assim. Mas é muito legal a gente conversar sobre isso, porque eu lembro, eu não era cristão, mas eu tinha eu tive uma ideia de que era ser ponte para minha família, para a família da minha esposa. Tipo, através de mim... Cara, outras pessoas que eu não sei quem pode ter uma oportunidade, pode ter um conhecimento que eu não tinha. A gente não sabia o que ia ser, a gente pesquisou no YouTube, youtubers, e lei, legislação, e eu não falava inglês, e botava no Google Tradutor e tentava entender. E hoje eu acho que se a gente puder acrescentar da nossa experiência de vida, o menor que seja para alguém do que a gente viveu, cara, isso já é um valor, sabe? E isso já é uma ponte, né? É um conhecimento. Eu ia falar que até mesmo na sua profissão, né? Claro que a gente pensa na família, nos amigos próximos, mas até mesmo na sua profissão você se tornou uma referência, né? Vários chefes do Brasil
eles te chamam, né? Falam, pô, cara, como é que você fez pra ser chefe aí? Pô, me ajuda, né? E você dá esse suporte. Então, realmente, a gente ficou com isso no coração. A gente, tem muito brasileiro que vem pra cá e ele fala assim, se eu passei perrengue, você tem que passar também. Porque é assim que cresce. Eu detesto essa filosofia. É muito doido isso, né, cara? Até hoje, século XXI, 2025, você tem que escutar isso e... Não, cara, se eu passei por isso, você também vai ter que passar. Eu acho assim, se eu passei, cara, e eu puder ajudar pra você não passar, pelo amor de Deus. Que é o que o pessoal paga hoje a mentoria. Hoje uma mentoria nada mais é do que você não sofreu o que aquela pessoa sofreu. Você quer economizar aquele sofrimento que a pessoa teve, de aprendizagem, de horas de estudo, de experiência com a vida, você paga um valor hoje que aquela pessoa vai falar, não faz isso, então faz isso, porque isso aqui eu já passei, o errado. Por isso que tem muita gente vendendo mentoria e muita gente comprando a mentoria, porque muita gente quer nada mais, nada menos que antecipar esse prazo aí que a pessoa teve, de erros e acertos, você está pagando pelo tempo daquela pessoa que ela perdeu, se você parar para pensar uma mentoria hoje. É mais ou menos isso. A pessoa chega hoje aqui e acha que você tem que ir. Não, se eu sofri, não, você tem que começar na obra. Você tem que ir lá, pagar pau, não sei o que tem, ganhar $12 a hora, $13 a hora, e às vezes nem receber por isso. Entendeu? Eu ia entrar nesse assunto agora. Eu ia perguntar para vocês, você já trabalhou aqui nos Estados Unidos, vocês? O que vocês já fizeram aqui nos Estados Unidos quando vocês chegaram? Tá? Vocês chegaram aqui quando? Em 2018. 2018 já chegou com trabalho? Não. Então, aí depois, né, a gente voltou para o Brasil, tomou essa decisão. Aí entra o primeiro ponto, que é o planejamento, né? Meio que sem querer a gente, né, caminhou de um jeito um pouco mais correto, dentro do que a imigração permite a gente caminhar. A gente, desde o Brasil, a gente veio com visto de estudante já. Então, se você tem condição, se você consegue se planejar um pouco mais, o brasileiro ele é muito impulsivo. Não, eu vou no peito, eu resolvo. Cara, se você puder chegar um pouquinho mais ajeitado, às vezes você já chega com visto de estudante, ou às vezes você já chega com um EB3, né, que dá para fazer no Brasil sem qualificação nenhuma, alguma forma de você já chegar um pouquinho mais estruturado, ok. Se você não tem condição, é a vida, vamos para cima, muita gente cada vida é uma vida diferente. Conquista na raça, tá tudo bem. Mas muita gente que às vezes poderia lá no Brasil ter se planejado um pouco melhor, podia ter chegado aqui numa posição um pouco melhor. E o que eu aprendi de América nesse sentido é isso. Se você consegue se colocar numa posição cada vez melhor, as oportunidades que vão surgindo são cada vez melhores. Se você se coloca já numa posição que você tá, cara... Você já chega no level que todo mundo já tá aqui, então você vem de turista já com a corda no pescoço, pede extensão, com a corda no pescoço, não tem sponsor pro visto estudante, já vai aquela correria, você já tá consumindo um estresse que talvez poderia ter sido evitado. Então a gente, né, fez o visto de estudante e aí eu cheguei para começar a faculdade, que a minha meta era terminar minha faculdade aqui. E comecei a trabalhar na Domino's, né? E na Domino's eu fiquei um bom tempo, né? Você limpava? Sim, eu trabalhava na Domino's mais ou menos das 5 da tarde, 4 da tarde até meia-noite, 1 hora da manhã. E esses trabalhos eram ainda subempregos, porque você veio como estudante, você não podia trabalhar. Não podia trabalhar, então, mas vários brasileiros, né, o pessoal fala muito mal da comunidade, mas, cara, a comunidade, ela abre muitas portas. Você tem que ter sabedoria com quem você vai se relacionar, mas quando você chega, é inevitável. Principalmente se você não fala a língua. Claro, você vai se associar à comunidade brasileira. Então, assim, eu tenho muita gratidão, né, a comunidade me abriu essa porta, e aí comecei a trabalhar como assistente do gerente já, e aí rapidinho eu já virei gerente, então eu já ganhava bem. E eu, depois da Domino's, eu limpava ônibus. Também era uma outra brasileira que ela tinha uma empresa de limpeza de ônibus. Então, de madrugada, a gente corria limpando os ônibus e de manhã ia pra faculdade. Era uma loucura, mas... Tinha filho também, né? Bem-vindo à América, não é como a América. Não tinha filho, logo já os tinha... primeiros meses já era 2 empregos. E aí, assim, quando ele chegou, a gente já conseguiu uma vaga pra ele na Domino's. Mais ou menos, assim, demorou um mês, né? Pra mim foi o primeiro baque que eu tinha conseguido, nas férias que a gente veio, eu tinha conseguido um trabalho de pintura. Só que eu cheguei em novembro é inverno e neva. Cara, eu não tinha emprego, eu lembro que eu peguei o avião pra vir, né? Pra ir pra Boston, e eu liguei, mandei uma mensagem pro cara no WhatsApp, tô chegando amanhã. E aí ele falou, cara, tá nevando, não tem trabalho, cara. E aí eu já cheguei com carro para comprar, com aluguel para pagar e faculdade para pagar.
E aí o dinheiro que eu juntei, que eu vendi todas as coisas que eu tinha, vendi carro, vendi um monte de coisa. Falei, nossa, aí eu comprei o carro, paguei a faculdade para mais 6 meses, né, que é o semestre que a gente vai pagando, e aí o dinheiro foi embora. Eu falei, agora eu não tenho trabalho, tem uns negócios aqui para eu viver, mas e agora? E aí foi num mês, assim, ela conseguiu um trabalho para mim na Domino's também. Só que eu não falava inglês, então eu queria falar inglês. E aí zero inglês, assim, eu tinha o listening, né? O ouvir e entender o inglês, ele era mais treinado, mas era treinado no Brasil. O americano, quando ele fala inglês, é diferente. É que o pessoal não entende que está lá no Brasil. Às vezes a pessoa fica lá, faz curso de inglês, estuda 5 anos, chega aqui nos Estados Unidos e não entende nada que o pessoal está falando. É, porque tem gíria, tem a linguística, a regionalidade. Aí Boston fala diferente como que fala aqui, como fala na Filadélfia. Mas você cai no Texas. No Texas, nossa, é totalmente diferente. Então você fala, cara, o que esse cara tá falando? E aí eu me coloquei ali numa Domino's que eu não queria trabalhar com brasileiro, eu queria trabalhar com americano para aprender, foi muito difícil, mas foram essas dificuldades que foram me ensinando inglês, foram me ensinando um pouco da cultura do americano, e eu acho que isso me ajudou muito, né, a entender, a viver aqui, né? Porque eu acho que existe a cultura do imigrante brasileiro, e aí existe a cultura do país, e aí eu sempre tive isso muito claro, que eu queria aprender a cultura das pessoas daqui, né, dos americanos. Acho que todo mundo que chega aqui quer viver esse meio. Na verdade, dificilmente a pessoa vem naquela, eu quero viver no meio do brasileiro. Não, ele quer ter uma cultura americana. Só que não tem como ele pular essa etapa. Não. É o que eu falo para todo mundo. Eu já recebi algumas pessoas aqui, a pessoa chega e fala, não, eu não quero ficar em tal lugar, eu não quero ir pro Metro-Oeste da vida. Porque lá só tem brasileiro. Eu falo, cara, se você não tiver brasileiro hoje para te apoiar, inclusive eu sou um brasileiro que estou te apoiando, senão você estaria falando com um americano direto, você não estaria falando comigo. Você precisa dessa rede de apoio. Você precisa chegar e vai cair na mão do brasileiro. Aí, de duas uma, ou você pede muita direção de Deus, discernimento de Deus, para você cair na mão de uma pessoa que seja honesta e realmente vai te passar o que realmente está acontecendo, ou na outra você vai cair na mão de uma pessoa aí que ele vai chegar no dia, ele vai te rapar todo o seu dinheiro, e acabou, e cara, bem-vindo à América. Tem um valor que a gente aprendeu com o nosso pastor, que foi assim, 3 coisas que são muito importantes, né, para a gente como imigrante. Falar a língua, ter uma profissão e a documentação, né? A documentação, seja ela você tendo a documentação ou você buscando meios de se legalizar. E eu não quero dizer que assim, não fuja da comunidade brasileira. Não, eu acho que a gente tem que ser luz. Tem pessoas boas, tem pessoas ruins, sabe? Eu tento ser uma pessoa boa, mas já acho que fiz maus negócios e fui considerado uma pessoa ruim também, isso acontece. Mas é sempre a gente ter a humildade de tentar ser luz na vida das pessoas, entendeu? Melhorar a nossa comunidade e ter humildade e clareza para falar, ok, a pessoa não é boa, a pessoa é boa, e a gente vai tendo essa rede de apoio. Eu tive rede de apoio, então isso foi crítico na minha vida. Eu trabalhei para brasileiros e eles me ajudaram, então é só a gente ter uma humildade e entender o ambiente que a gente está inserido. Não esquece aquele sonho americano, as expectativas, né? E é doido isso aí, cara, porque, tipo, eu passei por isso aqui, a gente chegar a ser recebido e tal, e o negócio da língua que a gente tava falando, eu sentei com um empresário aqui, no ramo ele é paraliga, alguma coisa assim, ele tem uma empresa, e eu fui conversar com ele sobre um trabalho e tal, e eu falei pra ele, cara, aqui eu sou vendedor, fui vendedor, quem me conhece sabe, vendedor a vida inteira, e eu acho que eu só não deslanchei aqui ainda porque eu não falo inglês. Aí ele bateu na mesa bravo e falou, cara, tira isso da sua cabeça. E o cara, pelo que eu sei, nem cristão ele é. Ele falou, tira isso da sua cabeça. Eu falei, mas como assim? Ele falou assim, eu sou um cara hoje, eu vou falar pra você, eu sou milionário, eu vou abrir minha conta pra você, que você vai ver agora quantos milhões eu tenho na minha conta, e eu não falo uma palavra de inglês, você tá tudo na sua cabeça. O inglês é preciso, é necessário, mas isso não te impede de alcançar algumas coisas, alcançar trabalho, alcançar tudo. Então, isso foi uma virada de chave. Eu falei, cara, é verdade. Aqui em Orlando, onde a gente vive hoje, quantos brasileiros, você consegue fazer negócio com um brasileiro? Cara, eu não sei o número correto de quantos brasileiros estão aqui em Orlando hoje, mas você consegue viver hoje fazendo negócio com brasileiros. Aí vai de você peneirar e ver se essas pessoas são boas ou não. É bom senso. Com certeza, você vai fazer negócio que não vai dar errado, não faz o próximo com essa pessoa e vida que segue. Mas isso abriu a minha mente sobre o inglês. Eu hoje não falo inglês, vai fazer 3 anos, fez 3 anos que a gente está aqui agora, dia 30 de agosto. Então, assim, depois daquela conversa e uma outra conversa que eu tive com uma pessoa, minha vida literalmente mudou aqui nos Estados Unidos. Eu saí de um cara que vivia na obra, pingando diária 130, diária 150, quando pegava um trabalho meu, beleza.
minha vida virou e hoje eu trabalho só com vendas. Então, realmente mudou a minha cabeça, meu jeito de pensar. Você tem que ser ousado, né? Eu acho também. Você não pode ficar paralisado. A gente precisa ter uma ação. Então, eu acho que às vezes paralisa porque não fala inglês. Não, tem que ter uma ousadia para caminhar. E os insights que a gente recebe quando tá no Brasil. Todo mundo fala pra você que você só vai ganhar dinheiro nos Estados Unidos se você chegar e cair na obra. Cara, isso é uma mentira que a pessoa põe na nossa cabeça. Inclusive do inglês, fala, você não vai conseguir ter nada se não tiver inglês. É mentira, a gente vive. Faz 3 anos que eu tô aqui. A gente vive até hoje. Eles pedem uma ajuda. Hoje os filhos falam inglês fluente. Então, assim, precisa de um telefone, ele põe eles para falar. Mas não impede você de ter uma vida legal aqui nos Estados Unidos se você não tiver o inglês. Isso basta. E outra, a obra, você não tem que viver só de obra. Porque às vezes chega gente que tem uma bela profissão no Brasil que consegue fazer aqui, por mais que seja um subemprego, alguma coisa assim, mas ele não necessariamente vai ficar rico na obra. Se fosse assim, todo mundo era rico. Todo mundo que eu conheço trabalhava na obra, porque ele veio com esse pensamento. Mas lógico, se a pessoa tiver condição de chegar com inglês, por mais que seja o básico, e depois aqui aprimorar, porque igual vocês fizeram, é o melhor cenário do mundo. Você é uma donos da vida. A gente, como amigo, a gente sabe histórias suas que você passou cada perrengue por não ter o inglês, ou então não saber falar. Sei lá, a pessoa pede uma pimenta, você manda uma outra coisa, um tomate, sei lá eu. Mas enfim, depois você aprendeu. Hoje você vive na sua função em qualquer lugar dos Estados Unidos. Eu falo do mundo, né? Quem tem o inglês vive em qualquer lugar do mundo. Não, com certeza. Não é uma coisa obrigatória, mas sem essencial. dúvida ela abre muito mais portas, assim, né? Você dominar a língua, você conseguir ir direto na fonte, conseguir resolver os problemas, ajuda muito. E a questão da profissão, né? Porque ter trabalho aqui, irmão, a pessoa no final do dia fala, muito obrigada, amanhã não precisa vir mais. Contar com trabalho igual a gente conta no Brasil, não tem como. Aqui, se você fica doente, você não recebe. No dia seguinte, a pessoa te manda embora, acabou. Né? Você não pode contar com um emprego ou um trabalho em outro lugar. Agora, se você tem uma profissão e você consegue vender o seu serviço, você está muito melhor posicionado. Estava te falando da posição. Né? Se você já chega com documento, está bem posicionado. Você vai desenvolver um idioma, você está bem posicionado. Você desenvolve uma profissão, cara, ninguém te para. E é legal de vocês terem vindo já com visto de estudante do Brasil, que nas festas podem ir para o Brasil. Exato. Eu acho que uma das coisas que pega de quem chega aqui com visto de turista e depois muda para estudante é se sentir preso. Exato. É uma doideira. Por mais que você está aqui, você está legal, você está beleza, estudando, mas dentro de você eles falam, cara, eu não posso voltar para o meu país. Se acontecer alguma coisa lá, eu até volto, mas é uma burocracia. Eu não posso simplesmente chegar nas minhas férias e falar, pô, pai, mãe, estou indo para os Estados Unidos, estou indo para o Brasil, passar as férias aí. No nosso caso, infelizmente, a gente ficou 7 anos sem ir no Brasil, mas a gente podia ir. A gente tem casos de amigos que foram várias vezes, voltaram, mas infelizmente a gente não teve essa situação. E aí são as escolhas, que é o que a gente está falando. Escolha pode falar inglês, tem a escolha da profissão. Mas é interessante porque eu sempre fui, dos 7 anos que eu tô aqui, eu sempre trabalhei como ajudante na obra, né? Já fiz pintura, granito, telefone, venda de telefone. E nos últimos 3 anos que eu me posicionei como... Eu falei, cara, eu quero aprender a fazer sushi, quero ser um sushi chef, um sushi man e tal. Difícil de quero aprender. Sushi chef. Mas eu quero essa profissão para mim. E eu sempre ganhava como ajudante quando eu estava na construção. E isso sempre impactou financeiramente na minha família, entende? Então, e sempre pulando de galho em galho. Então, hoje, por mais que hoje a gente está com o projeto de fazer o nosso próprio sushi, né? Cara, eu tenho portas abertas, e aí vai do profissionalismo também, do caráter e da ética profissional. Mas eu tenho portas abertas, tanto no cenário brasileiro como no americano. Devido à língua que você está aprendendo. Devido à língua, devido à profissão. Então, não é que eu digo, cara, olha, você tem que chegar assim. Mas é uma escolha você optar, é um caminho difícil. É um caminho que vai te custar, é uma dor. Mas, cara, talvez essa dor, esse desconforto, ele pode te levar a lugares que, às vezes, não falar a língua não vai te levar. E aí, é o que você estava falando, que eu concordo com você, de ter coragem, de ter ousadia de entrar, muitas vezes, a situação ela te coloca, tipo, cara, eu não falo inglês, beleza, mas eu não vou deixar isso me parar. Sim. E aí, a vida, ela pode ir te levando em situações que você vai aprender a falar inglês, sabe? E ter coragem também de acessar isso. E assim, eu passei por uma situação também, aproveitando esse insight, 2 coisas. Uma que eu costumo falar para o cara, todo dia alguém me liga, e aí, eu vou para aí, tem trabalho? Eu falo, cara, aqui tem trabalho, mas emprego não. Trabalho é uma coisa, se tem emprego é outra. No Brasil a gente tem emprego, tem o CLT, fez, não fez, recebe,
faltou atestado, não sei o que. Aqui não, aqui você tem trabalho. Trabalho tem, agora você não tem emprego. São coisas diferentes. Trabalho e emprego. Você pode observar que a gente estava conversando aqui, né? Você tinha trabalho, mas aí depois que você se posicionou como um profissional, eu sou vendedor, aí as coisas começaram a mudar. Ele tinha vários trabalhos, mas depois que ele se posicionou, cara, eu sou sushi chef. No começo, vai ganhando um pouquinho, vai melhorando, só que a cada ano ele ficou melhor profissional, melhor remunerado e com mais e mais oportunidades. Enquanto no trabalho, toda vez que você troca de companhia, você começa do zero. Toda vez que você troca, aí o cara te demite, fica sem trabalho, você vai fazendo uma ajuda com o outro, né? Um help que a gente fala aqui, o cara vai te pagar pouco. E você nunca... Começa do zero, você não sai desse ciclo. Ainda mais se você transicionar. Hoje eu tô fazendo pintura, amanhã eu faço piso. Que é o que faço granito. Porque ninguém tem trabalho foi esse. Meu caso foi esse. E aí, no meu caso, quando eu me posicionei, cara, eu vou aprender uma profissão, eu vou entrar nesse segmento, né? Eu escolhi o segmento pet, que eu já trabalho nesse segmento há 1 ano. Eu falei, cara, tem muita oportunidade. Vou me posicionar como profissional aqui, não como uma pessoa que vai de trabalho em trabalho. A coisa começou a andar. Então é isso, né? O documento, a profissão e não o trabalho. E a língua. Inclusive, pegando esse gancho aí, vocês estão lançando um aplicativo de vocês aí sobre a área pet e tal. Depois, quando tiver tudo formadinho, vocês voltam aqui, a gente vai lançar esse projeto que eu acho que é muito massa. Para quem não sabe, aqui nos Estados Unidos, pessoal, o animal, o dog, ou sei lá, como que fala, os bichos de estimação, pet de estimação, eles têm muito mais valor que o ser humano aqui, viu? Você pode bater no ser humano, mas você bater no cachorro aqui, irmão, você tá no sal. Você vai preso, cara. Aqui é ruim. Aqui é complicado. Cara, então, tipo assim, pra gente meio que, pra essa parte de trabalho, você falou, você já aconselhou então a pessoa vir com um visto legal, tipo, é o mínimo que eu acho que a pessoa tem que vir, se possível vir legal, tem gente que vem por outros meios, enfim, cara, cada um sabe da sua realidade, no Brasil a gente sabe como que é difícil, vir com documentos, igual vocês vieram do visto de estudante, tem que comprovar muita coisa lá, é uma grana muito alta, é 5 vezes mais quando o dólar tá legal ainda, às vezes chega a 6 e pouco de diferença, mas assim, a pessoa que quer vir de lá pra cá, ele precisa ter um status de preferência legal, chegar aqui e arrumar um trabalho, porque emprego, se ele conseguir melhor ainda, e a língua. E se ele conseguir, às vezes, até a língua antes do trabalho, ele vai ter um emprego melhor, porque ele vai ter um emprego mesmo. Ele consegue trabalhar numa IT da vida, numa loja de telefone, enfim, loja de roupa, por causa do inglês. Então, ele vai melhorar. Hoje, qual que assim, uma palavra-chave que você fala para a pessoa, você quer vir, coloca na balança para você vir. Uma dica para essa pessoa, se vale a pena ela vir ou não, para os Estados Unidos hoje. Pode ser opinião diferente, o que vocês pensam hoje, mas fale a realidade. Tipo assim, cara, você está no Brasil hoje, você aconselha essa pessoa a vir para os Estados Unidos? Hoje é dia... Que dia que é hoje? Hoje é dia 3. Dia 3 ou dia 4, amor? Dia 4, hoje é dia 4, quinta-feira. Hoje é dia 4 de setembro. Vocês aconselhariam essas pessoas a vir para cá hoje? Você quer responder primeiro? Pode ser. Eu acho que é uma resposta muito individual, né? Depende muito do que essa pessoa tem hoje no Brasil, o que ela está buscando. Mas, assim, sem dúvidas, aqui é um país que tem muita oportunidade. Hoje a gente está formando família aqui, a gente tem um filho, está querendo expandir a família. Eu vejo, assim, que, cara, a gente está investindo na vida dos nossos filhos um futuro brilhante. Vocês estão investindo na vida dos filhos de vocês um futuro brilhante. Então, isso me motiva muito, né? Acho que todo lugar tem suas dificuldades, né? No Brasil também tem muita dificuldade, né? Nosso povo tem bastante luta, né, no dia. Mas aqui é um país que tem muita oportunidade. Então, assim, se a pessoa não está satisfeita com o que ela tem no Brasil hoje, se ela não está tendo muita oportunidade, se ela é ousada e tem essa disponibilidade de, tipo, passar aqui pelo menos uns 2 anos de a gente costuma falar que a pessoa começa ali do segundo para o terceiro ano a entender como que funciona os Estados Unidos, porque então ela sobrevive só quando ela chega. Exato. Lógico, a gente não está generalizando, mas a maioria do pessoal que vem em busca de algo melhor. Sim. E está no Brasil lá, então ele não quer permanecer do jeito que está, você tem uma vida bacana, mas chega aqui muda tudo. No nosso caso, a gente era um casal jovem, recém-casado, a gente estava com 23 anos, não tinha absolutamente nada a perder. E a gente tinha muito suporte também. Muito suporte, tanto aqui quanto no Brasil. Pra gente era um sim, óbvio, mas às vezes a pessoa, né, tem outras coisas que ela tem que considerar. Mas eu ainda vejo esse país com muita oportunidade,
muita oportunidade. Gente focada, gente ousada, gente determinada, tem muita oportunidade aqui. Agora, se a pessoa quer, não, eu vou pra lá porque eu não aguento mais o Brasil, tipo uma fuga, cara, você vai chegar aqui, você só vai encontrar mais problemas, né? Como o nosso pastor fala, onde você vai, você tá, né? O problema é que você leva você junto, Se você é um né? problema, onde você for, você vai carregar esse problema. Mas se você tá disposto a comprar essa jornada de, cara, eu vou melhorar, eu vou comprar a briga, eu vou me desenvolver, tem muita oportunidade. Pô, e é muito doido da mentalidade, porque eu conheço gente que tá aqui há 7, 8 anos, cara, e tá do mesmo jeito, se eu falar às vezes, até pior do que quando chegou. E eu conheço gente que tá aqui há 1 ano e o cara tá deslanchando. E acho que vai muito das pessoas que você anda, que é aquele negócio que o Nésio fala, o Pablo fala, que é muito real, cara, que as pessoas que você convive ali, aquele ciclo, cara, leva muito para o caminho que você vai seguir para frente. Tipo, não tá dando certo, mano, muda tudo. Muda as amizades, muda o ambiente, muda tudo. Ah, não vou deixar. Não quero mais ser amigo. Não é que eu quero ser amigo. Agora eu vou dar um tempo para você que eu quero elevar meu nível aqui. Então eu preciso estar com pessoas que estejam no mesmo entendimento ali. Então é real, cara. Eu vejo isso aí, igual você falou. Tem gente que chega aqui com a mesma mentalidade do Brasil, não vai rolar. E outra aqui vai pagar pau, porque aqui não tem jeitinho brasileiro, aqui não tem INSS, não tem auxílio gás, não tem. Então, enfim, aqui, irmão. Se não faz, se o aluguel não tem, o dia está despejado. Carro, mesma coisa. Então, na sua opinião hoje, a pessoa vale a pena vir. Quanto você aconselha a pessoa vir com dinheiro hoje? Vamos falar financeiramente. A pessoa tem que trazer no mínimo quanto? Vamos pôr assim, um casal, igual vocês vieram. Hoje, vocês vieram com quanto para os Estados Unidos? Um casal, cara, depende muito do padrão de vida que a pessoa está disposta a ter. A gente estava disposto a, cara, ficar bem pianinho. Até hoje, a gente ainda busca viver dessa forma, assim, o mínimo de custo possível. Tem muita gente que chega aqui, né, principalmente Orlando, já quer comprar carrão, já quer comprar Penopés, o cara já vai, assim, a velocidade que o dinheiro sai da conta ela é muito maior do que o que ele entra. Então, acho que assim, a pessoa tem que ser bem pianinho. Eu recomendaria pelo menos uns 3 meses, porque eu entendo que o dólar, né, a gente está falando 3, a gente está falando 15, né? Se a pessoa está com 10 mil aqui, ela tem que no mínimo fazer uns 55 no Brasil. Lá. Então, assim, eu recomendaria uns 3 meses de despesa fixa, que aqui gira em torno de 3 a 4 mil dólares, né? Se for um casal, dá para ter 3, mas se tiver filho, uns 4 mil eu acho razoável. Então, assim, 10 a 12 mil, a pessoa chega bem aqui. Isso varia, porque Boston é diferente, Flórida é diferente, Califórnia é diferente, então... Essa é a realidade de Orlando hoje. De Orlando. Ok. Tá. Cara, essa pergunta é muito difícil para mim, porque eu tenho o instinto de dizer que eu não recomendo pelo preço que eu paguei, né? Porque assim, eu me tornei uma outra pessoa, cara. Nos Estados Unidos eu sofri bastante, mas eu sou muito feliz pelo sofrimento que eu passei, porque, como eu te falei, eu queria crescer, eu queria aprender, né? E esse foi o intuito. Só que às vezes a gente deseja coisa que a gente não está disposto a pagar o preço. Ou às vezes a gente acha que está e o buraco é muito maior, muito mais fundo, né? Então, por exemplo, quando eu vim, todo mundo me falava, dá um grande abraço ao seu pai, à sua mãe, porque provavelmente vai ter muito tempo que você não vai ver, vai ter parente, tipo, vô e vó que vai embora, você não vai poder voltar. E eu falava, não, eu vou aguentar, tá tranquilo, né? Só que tava tranquilo com todo mundo perto. Quando 7 anos hoje, cara, eu sinto muita saudade de parentes que já se foram, perdemos parentes por causa da pandemia, pai que eu não vejo há 7 anos, é muito duro. Então, primeiro, no grosso, assim, se você me pergunta, eu falo não, porque eu vejo muitas pessoas que vêm no impulso de, eu quero uma vida melhor. Só que, cara, você esquece de avaliar coisas que são relevantes na nossa vida. Dinheiro é muito bom, qualidade de vida é muito bom, qualidade de escola, poder de compra. Cara, tudo isso é muito importante. Tanto é que eu não quero voltar a morar no Brasil. Graças a Deus, nosso green card foi aprovado, eu me sinto abençoado. E mesmo que não fosse aprovado, eu não voltaria para o Brasil. Só que eu era muito inexperiente, eu não tinha muita sabedoria. Então, só que eu tinha muito suporte. E hoje eu vejo que tem gente que, cara, se vende tudo no Brasil e vem para cá, perdeu tudo, cara. Queima tudo no Brasil. Eu já tive pessoas conhecidas. Nós fizemos isso, nós queimamos tudo no Brasil. Eu tenho conhecidos que queimou tudo, virou para mim e falou, não, porque Deus me mandou vir. Veio, não segurou as pontas, foi uma família, todo mundo voltou. E voltou, teve que morar de favor. E eu olho para essas pessoas e falo, cara, que tristeza, que tragédia, sabe? E eu não desejo isso para ninguém. Então, se você tem condição de vir,
Se você tem um direcionamento espiritual e tem confirmação e você sente, e você julga isso para sua família, que tem que vir, eu acho que tem que vir. Que é maravilhoso, que tem oportunidades, mas não seja leviano em tomar essa decisão. E se vem, cara, faz a pesquisa, sabe? Aqui na Flórida, que a Amanda falou, tipo, 4, 5 mil, se é uma família de 1 filho, 2 filhos, e é um casal, cara, venha, tenta achar uma rede de apoio com pessoas de confiança que podem te orientar, entendeu? Isso tudo é muito importante, isso tudo é muito crítico, na minha opinião. E dando todos os sinais é muito difícil de responder. E uma coisa que eu queria dizer, só que eu vejo isso muito, né? Cara, ninguém te deve nada, sabe? As pessoas vêm pra cá muito assim, porque fulano me falou, fulano me prometeu, fulano ia me segurar as pontas e me traiu. Eu acho que, né, somos todos adultos, acho que a gente tem que estar muito consciente do que a gente está decidindo, escolhendo e se responsabilizar por essa escolha. Cara, deu errado, beleza, mano. Então, humildade de colocar uma língua no braço. Eu me associei a pessoas que eu não poderia, eu confiei em pessoas que não poderia, eu não busquei as informações que eu deveria. Eu vejo esse erro em mim, assim, quando eu cheguei, eu não busquei todas as informações que eu poderia. Sim, né? E eu me responsabilizo, não é pra me culpar os outros. Até eu acreditei em familiares que podiam ter me ajudado e alguns deles não me ajudaram. Só que tudo isso acontece bastante. E eu passei muito tempo com dor, machucado, só que teve um momento que eu falei, cara, para eu seguir, eu tenho que perdoar e tenho que entender que aconteceu, entende? Às vezes uma inexperiência de uma pessoa pode ter sido maldade. Enfim, o lance é não ficar no lugar de vitimismo e você tentar aprender com isso. E é o que eu tô falando. Tem gente, eu não vejo isso muito no Brasil. Óbvio que eu conheço a realidade toda do Brasil, cada vida é uma vida, mas eu tô pautando pela minha, onde eu tinha uma vida muito boa, entende? Só que sempre, o meu propósito sempre foi de tentar aprender. E doía muito. Então, se a pessoa tem essa disposição de apanhar e continuar seguindo, cara, aqui é uma terra que vai prosperar. Você muito. Agora eu vou te pegar. O Iedo de hoje falaria pro Iedo de 7, 8 anos atrás vir para os Estados Unidos? Você está vendo tudo que você passou? Eita, polêmica. Cara, eu acho que você está vendo tudo que você passou, todas as dores, todas as frustrações com família, com trabalho, com tudo. Você falaria pro Iedo de 7 anos atrás, falaria, Iedo, pode vir, mano. Eu acho que eu falaria pra ele assim, prepara o lombo, né, porque vai ser treta. É porque eu não ia impedir de eu vir, porque óbvio que eu vejo hoje muitos defeitos, muitas coisas que eu quero melhorar, né, na minha personalidade, no meu caráter, eu só quero melhorar. Mas eu vejo que eu melhorei muito. Mãe, se você só estiver assistindo, desculpa estar colocando na mesa, mas eu quero botar isso como para edificar as pessoas, né? A minha mãe foi uma pessoa que ficou muito triste, né? Com a minha vinda. Cara. Não, mas assim, triste se eu te falar mesmo. A minha mãe, no dia que a gente foi se despedir da minha mãe vai assistir depois também, irmão. Foi assim, eu sou muito tranquilo com família, que eu falo que a minha família é a Gisele e as crianças, o Henry e o Raul. Mano, se a gente tiver que sair daqui hoje, ir pra qualquer outro lugar, qualquer outro lugar que a gente tiver que ir, mas se eu tiver com eles, tá tudo bem. O dia que a gente foi se despedir da minha mãe, cara, ela não se despediu, ela virou a costa pra nós, entrou no quarto, fechou a porta, não se despediu de nós, cara. Tipo assim, nossa, aquilo pra mim foi... A pessoa às vezes é uma dor, né? Mano, você falando da sua mãe agora, você quer falar, filho, vai lá, sei o que, tá, ainda mais você, criado com vó. Mano, tipo, tinha tudo. Eu admito. Tinha tudo, mano. Eu tô falando pra você, eu já admiro de você ter vindo, de aberto a mão de tudo lá, porque você tinha tudo, mano. E querendo ou não é qualquer homem que abre mão da vida que tem por causa da mulher. Até então vocês nem eram casados, né? Não, a gente encara, é isso que eu ia contar. Você entendeu? Eu não queria vir, mas depois eu me convenci, cara, eu sou um menino mesmo, eu tenho que... Vamos falar pra você, viu? A Amanda tem que dar uma moral pra você, meu irmão, você é de tudo, né? Eu tenho que me esfolar um pouquinho na vida pra eu dar valor, assim, porque eu tinha muito contato com meu avô, né, e meu avô era pobre. Mas eu não vou entrar nessa história depois, talvez, se você quiser. No próximo episódio. Mas a gente acabou casando pra vir, e no dia do meu casamento, minha mãe tava muito triste. Minha mãe fez questão de mostrar que tava puta, tava brava, entendeu? Meu pai falou, olha, eu acho que é uma decisão muito extrema, você vai, tá casando, nunca sabe de país. Eu tava grávida. E cara, você vê, depois de 4 anos, minha mãe visitou a gente na nossa casa. Conheci ela, então, foi passear junto. E aí minha mãe, cara,
ela viu a gente, viu meu filho, olhou a nossa história ali e ela, com lágrimas nos olhos, ela falou: meu filho, parabéns pelo homem que você se tornou, me desculpa por eu não ter celebrado o teu casamento, era uma dor que eu tinha, mas, cara, você cresceu muito. Top, mano. E é o que eu te falo, a gente passa dor, a gente vive histórias que a gente não quer viver, mas isso transforma a gente. Então, eu não impediria de vir. Mas eu falaria, prepara o ombro. E é esquisito porque, tipo assim, a gente não quer sofrer. Não sei se o pessoal é cristão e lê a Bíblia, mas me lembra até um pouco da história de José. José do Egito, se ele soubesse que ele ia ser preso, que ele ia ser vendido, que ele ia tomar porrada, talvez ele não viveria, né, o que ele tinha que viver e tinha que se transformar. Então eu acho que é isso. Eu falaria, prepara o lombo, irmão, porque vai ser louco. Ah, não, eu sei, porque eu era assim, não, tá tranquilo, tá favorável, eu vou aguentar. Não, você não vai aguentar, cara. Você vai querer morrer, você vai querer fugir, você vai chorar muito, mas, mano, no final vale a pena. Eu tô feliz onde eu tô hoje. Passo por muitos apertos, passo por muita dificuldade, todo um processo de me quebrar de novo, mas, cara, essa é a vida que eu tô me acostumando a ter. Eu acho que engraçado, mano, aí entra esse negócio aí, que você acabou de falar, eu não sei, eu não aconselharia a pessoa a vir. Só que você também não... Por motivos errados. Então, você também não aconselharia a pessoa a vir, mas tem gente que às vezes quer vir pra se provar igual você fez. Você vê que doideira, tipo assim, a pessoa mesmo sabendo que ele vai vir, vai pagar pau, porque, cara, se a pessoa vier aqui achando que vai ser um mar de rosas, só se esse cara tiver muito dinheiro, e eu conheço gente que chegou aqui com 4 milhões de dólares, meu Deus. A pessoa tá aqui há 2 anos e já vai ter que começar a trabalhar para alguém porque ele não deu conta e a América comeu o dólar dele, as pessoas comeram o dólar dele e ele tá pagando pau. Então, tipo assim, às vezes nem só o dinheiro resolve o problema da pessoa aqui nos Estados Unidos, entendeu? Sim. Aqui não tem BNDES, não tem empréstimo de coisa, não, entendeu? Não é fácil. Né? Eu acho que só para encerrar o que eu tô falando, é o propósito. Um bom propósito, se você tem um bom motivo, se você tem um bom porquê, você supera o como, né? Digamos assim. Se o seu porquê ele é muito nublado, assim, não, por exemplo, eu trabalhei com pessoas assim, cara, eu quero dar uma boa vida para meus filhos. Só que o cara não é um bom pai, o cara não é um bom marido. E aí trabalhar muito é o motivo dele não estar dentro de casa ajudando, sendo bom marido, sendo bom pai. Entendeu? Eu trabalho muito na cozinha, a ponto de não ir na igreja, não me relacionar com as pessoas. Meu filho chora. Mas, cara, eu sempre tentei ser um bom pai, ser um bom marido dentro do que eu conseguia ser. Sempre tentei, sabe? Ela vê isso, cara, eu tô vendo que você se esforça. Então, um bom porquê, você suporta um bom como. Você vai chegar o porquê que eu tô indo para os Estados Unidos, né? Então, pegar um gancho rapidinho, é isso que eu quero só... O gancho, quando você vai falando, vou dar o gancho, às vezes essa pessoa, ele acha que o dar o bom e o melhor pro filho dele é o dinheiro. E às vezes não é isso que o filho dele precisa. Às vezes o filho dele precisa do essencial para sobreviver, mas quer um pai do lado, uma mãe do lado. E assim, cara... Né? Que doideira, né, a gente para pensar. Quando a gente veio pra cá, eu toparia vir de novo, porque aqui foi onde a gente encontrou o nosso maior tesouro, né? Aqui foi onde a gente encontrou Jesus. Então, assim... Pera, a gente vai pra lá. Quando eu olho, eu falo assim, pra onde que esses caminhos nos trouxeram? É difícil não falar de Jesus também. Não tem como, porque assim, foi aqui que ele se converteu e depois, 4 anos depois, eu me converti. Pera, nós vamos pra lá. Pera. Então, vamos lá. Então, a gente encerrou aqui essa parte de apresentação, de vem para os Estados Unidos, não vem, o que você acha? Lembrando, pessoal, isso aqui é a vivência de cada um. Eu vivi uma história, a Amanda viveu outra, depois com o Iedo junto, quando a gente viver uma história juntos. Então, até hoje aqui, então cada um tem a sua história, cada um tem uma realidade. O que a gente conta aqui não é regra para todo mundo. Igual eu falei, tem gente que chegou aqui com 1 ano, você tá bem, tem gente que está aqui há 7, 8 anos, cara, retrocedeu, se você falar a verdade, retrocedeu. Então, assim, a gente está encerrando essa parte aqui agora da apresentação, e agora a gente vai entrar na parte que é o intuito real do podcast, do Central do Imigrante Cast, que é a parte espiritual. A gente vai falar sobre Deus. Então, assim, aí por isso que eu até te cortei, falei, a gente vai entrar nisso agora. Quando que começa a parte, depois dessa doideira toda, e vai pra lá, vem pra cá, vocês moraram em Boston, a gente encurtou aqui porque é muito grande a história de vocês, porque vocês começaram em Boston, foram pra Filadélfia e agora estão aqui em Orlando. Então, assim, nessa trajetória toda, 7 anos de América.
É isso? É isso. 7 anos de América e o Miguelzinho na conta. Miguelzinho Em de 2020 ali, o Miguel entrou, a nossa 2020. vida mudou tudo. Bebezinho da pandemia aí, né? Legal. Aí agora, vamos lá. Quando começa a jornada de vocês com Jesus? Assim, quando vocês falam, cara, não, sem Jesus não vai rolar. Ou quem apresentou, vocês já vieram do Brasil cristão, sei lá. Como é que é? Vocês conta pra nós aí. Cara, minha mãe, né, a família da minha mãe é da vertente católica, mas ninguém nunca foi tão de ir na igreja, sabe? A gente até brinca falando é católico não praticante. Católico de BGE. E aí eu sabia que existia um Deus, assim, mas eu nunca me envolvi, tentava ler a Bíblia, não conseguia. Enfim, eu não me relacionava muito com Deus. O cara tá lá sentado no trono dele, eu tô vivendo minha vida, todo mundo tá de boa, ele mexe comigo, eu não mexo com ele, tá suave, entendeu? Cara, e aí eu vim pra cá, só que Deus, hoje eu vejo que Deus, ele sempre dá uma cutucadinha, ele sempre fala, tô cuidando aqui, olha, eu tô te vendo, sabe? Ele sempre faz questão mesmo que você não entenda, mesmo que você não vê isso, você não consegue ver nitidamente no momento, Deus, ele faz questão de falar, olha, eu estou aqui e tô vendo, sabe? Comigo foi assim. E aí, quando eu vim, eu tive um momento muito depressivo no primeiro ano de Estados Unidos. E aí eu comecei a pesquisar sobre filosofia, sobre a felicidade, que eu estava muito inquieto, muito triste. E aí eu comecei a ler a Bíblia e aquilo ali me impactou. Sozinho, então? Foi. Você pegou a Bíblia, tinha uma Bíblia lá, você comprou? Não, essa foi uma Bíblia que eu ganhei do meu pai, né? Porque hoje meu pai, ele é cristão, então eu acho que ele até é meio evangelista, assim, que ele fez um processo evangelístico comigo de me dar uma Bíblia super fácil de ler. Ela é a nova tradução da linguagem de hoje, NTLH. Eu gosto muito dessa Bíblia, tenho essa conexão até afetiva com ela, por ser fácil, porque eu nunca gostei de ler livro. E aí ele me deu alguns conselhos, né? Não comece por Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, comece pela história de Jesus, para você saber quem foi Jesus, que aí a gente chama de Evangelho. E eu comecei lendo Mateus, e ali eu tinha alguns questionamentos, só que sem ler a Bíblia, eu estava fazendo esses questionamentos sobre felicidade. E ele me falou isso, começa pelos Evangelhos, falando da história de Jesus. Antes de ler, pede revelação, pede assim, cara, fala da forma que você quiser falar, pergunta, me ensina. O que eu leio. Se a gente estivesse conversando. Conversa sozinho, né? Espírito Santo, Deus, Jesus, me ensina, me dá o dom de revelar, eu quero entender o que está escrito. E eu tinha feito essa oração e me impactou muito e eu me apaixonei por Jesus. Eu não tinha igreja, eu não tinha ninguém, tanto é que por muito tempo eu lia e pesquisava, versículo tal, tipo assim, botava no YouTube e via pregadores falando sobre os versículos que eu queria estudar, e aí eu fui me apaixonando e, cara, me apaixonei, virei um Jesus freak, né, que é o que a gente chama, um doidão por Jesus, assim. E aí, cara, muita coisa aconteceu. E acho que é isso, você sempre foi cristã lá no Brasil, né, e ela às vezes me puxava pra igreja, não gostava. Cara, e aí tinha... Eu tenho minha visão assim de que eu era da igreja, mas eu não era de Jesus, né? É muito diferente. Sua família já era evangélica? Minha família é evangélica, todo mundo batizado, meu irmão toca no louvor da igreja até hoje, mas era uma relação muito distante de Deus, assim. Todo mundo meio que assim, vivendo sua própria vida, é o crente de domingo, né? Mas não é o crente da segunda-feira. Segunda-feira já tá todo mundo... Vida normal. Vida normal, vida que segue. Fica aí, Deus, domingo vamos lá, a gente volta. vamos orar, vamos ver o que dá. E segunda a gente tá nos nossos próprios caminhos. Então, assim, a gente ia na igreja e eu considero que essa base da igreja me deu uma formação boa de caráter, minha família, né? Sim. Me deu uma boa criação, mas eu não conhecia Jesus. Tipo, eu não sabia muita coisa sobre a Bíblia. A maioria das pessoas da minha família não liam a Bíblia, por incrível que pareça. A minha também. Meu pai, depois que eu crente, mas... E assim, era uma relação muito distante. E aí eu fui vivendo minha vida, chegou um momento que meus pais foram muito feridos em uma igreja, e aí eles se distanciaram da congregação, e a gente ficou meio que desigrejado, né? Ficou em casa, e era assim, a gente reconhece Deus, reconhece a soberania de Jesus, mas estamos aqui, vida que segue. Isso foi me distanciando, a ponto de quando a gente chegou aqui
e a gente começou a passar a trajetória da imigração, né? Como ela é. Que a gente do imigrante, no caso, né? A relação e tal. Cara, assim, né? As traições que a gente passa, os problemas que a gente passa de desemprego, confia na pessoa, a pessoa te engana. A gente mudou de estado 3 vezes, teve filho. Só um recomeço, né? Tipo, é como se a gente tivesse chegado nos Estados Unidos 3 vezes. Cara, mudar de estado aqui é quase mudar de país de novo. Muda toda a documentação, muda todas as regras, imposto. É uma loucura. E aí eu fui falando, falei, quer saber, cara? Essa história de Deus aí é papo de maluco. E eu cheguei à conclusão de que Deus não existia mesmo, assim. E o Ian tava falando que ele era um Jesus freak, né? E ele, cara, parava o carro na rua e falava, amor, para o carro, eu tenho que orar por aquela pessoa. E, Caramba, você era cara, assim. eu queria morrer, Eu sou cara. Jesus freak, mano. Cara, eu queria morrer. Eu falava, mano, não é possível, eu casei com um maluco. Tem até uma história engraçada. Você foi nos Estados Unidos pra ficar doido? Essa da Bíblia é engraçada porque isso foi quando eu vendia telefone, né? E todas as lojas tinham câmera. E aí o dono uma vez até falou, cara, você tá maluco? Você tá conversando sozinho e tal. E eu falei, cara, eu tô falando com Jesus aqui. E aí, caramba, você viu? Ele chegou a proibir, não pode ler e Proibiu a tal. leitura da Bíblia durante o trabalho. E eu falei, irmão, então você vai ter que me demitir, porque... Você colocou uma regra que não existia na empresa. Não, só que assim, a loja não vendia, eu falei, cara, eu não tenho cliente, só que o problema é que eu evangelizava o cliente, então era meio complicado, mas eu me posicionei, falei, bicho, sem nem entender que eu tava me posicionando, foi até, não sei, enfim, foi curioso, mas... E eu sei que ele, cara, e ele pregava pra mim e ficava, você tem que ler a Bíblia, você tem que fazer isso, cara, não sei o quê. E eu queria morrer, assim, falava, meu Deus, cara, eu não aguento mais. E eu falei pra ele, cara, para de pregar pra mim. Eu não aguento, não, Deus não existe, você é doido, todo mundo nessas igrejas, tudo doido. E é assim, diferente porque ele também não ia pra igreja. E eu falava isso, eu já fui de igreja. Tipo, geralmente a pessoa faz o caminho ao contrário, ele vai pra igreja, aí ele se apaixona por Jesus na igreja, e depois ele foi ao contrário. Ele ia tudo ao contrário, né? Tinha uma vida boa, mas ele pra cá, mas... Eu sou um caso a ser pelo estudado, nome, né? E, cara, eu falava, eu já conheço isso tudo aí, isso é conversa, os caras estão querendo seu dinheiro, estão querendo te passar a perna, eu não quero saber. E eu fui aqui, né, no dólar. O dólar era o meu Deus. E, cara, chegou num ponto que, assim, ele parou de falar. E aí eu falei, nossa, finalmente, deixa eu em paz. E aí ele começou a ter... Ele começou a pedir a Deus pela minha conversão e deixou o Espírito Santo ir me procurar, né? Ele entendeu que não era ele que ia me converter, era Deus que ia me converter. E, cara, eu fui... Ele era aquele crente chato. Nossa, até Minha mãe hoje, sabe pra que eu quem fui não muito gosta... chato, cara. Minha mãe... Até hoje, pra quem não gosta, ele não quer nem saber. Ele fala de Jesus na mesa mesmo e muito evangelístico. Assim, Não, lógico que hoje, assim, a gente vai pegando sabedoria, né? A gente vai aprendendo com os erros e acertos e ainda mais pro eu gosto de falar muito, né? Então, às vezes começava o Espírito Santo e aí eu era meio egoísta, não, deixa que eu falo porque eu li a Bíblia, né? E aí eu interrompi o Espírito Santo. Então, hoje eu tento ter mais sensibilidade e pelas experiências que eu tive, né? Tipo, cara, quem quer escutar quer, quem não quer não quer e até uma própria leveza, né, que Jesus me ensina que, cara, Jesus é leve, não tem que forçar a pessoa alguma coisa, você acaba espantando ela, né? Cara, é sempre o Espírito Santo com a pessoa. O que você pode fazer é ser Cristo para essa pessoa dentro de casa, foi o que ele começou a fazer, me tratando super bem, tratando nosso filho super bem, sendo um homem de Deus em casa e intercedendo, né? Então ele orava, eu nem sabia que era intercessão. Ele buscava o Senhor e assim, ele me mostrando essa transformação dele. E ele orando por mim, cara, foi inevitável. Uma hora, né, Jesus marcou um date comigo. O que aconteceu foi que eu tentava falar para ela, só que era um coração, a gente chama de coração de pedra, era muito duro, porque eu falava versículo e ela já sabia. Então eu falei com Jesus, falei, cara, é o seguinte, eu tô tentando, mas não tá entrando. Então eu entrego ela para você e você faz o que você quiser, porque não tem mais o que fazer, né? E aí, só que eu orava. Então eu ia orar à noite e falava, olha, é sua. E o que pega muito, cara, é muito fácil você... Bom, não é fácil, mas assim, quando você vê alguém que tá num caminho errado, a pessoa tá na droga, tá na prostituição, é muito, assim, ela sabe que ela tá num caminho errado, ela precisa se converter. Mas o meu maior erro, cara, é que eu achava que eu era uma pessoa boa.
eu era uma esposa de um homem só, eu era mãe, eu era trabalhadora, entendeu? Eu corria atrás, eu tava fazendo tudo certo. Então você se coloca numa posição de soberba e de arrogância muito grande. Tipo, não, mano, eu tô de boa, eu tô irrepreensível, eu não faço nada de errado. E, cara, você tá podre por dentro e você não vê. E eu não via isso. Então, um dia, cara, eu trabalhava para uma empresa de limpeza de construção. Eu era subcontratada dessa empresa, né, com a nossa empresa de limpeza. E aí, cara, a dona da empresa me ligou. Ela nunca me viu na vida. Se eu ver na rua, eu não sei quem é. E eu tava com uma sensação assim de, pô, cara, eu faço tudo certo. Pô, eu tô fazendo o meu papel e a gente não rompe. Pô, eu tô fazendo o que todo imigrante tem que fazer, trabalhando duro, acordava às 5 da manhã, ia lá pra Melbourne, né, 1h30 daqui, limpava a obra e voltava pra casa, era uma boa mãe, uma boa esposa. Mas, pô, por que a vida não tá indo pra frente? Tava só sobrevivendo. Tava só sobrevivendo. E aí ela me ligou, cara, e ela começou a falar exatamente isso. Cara, você tem uma sensação de que a vida não tá indo pra frente. Você dá um passo pra frente, 2 pra trás. Era um sábado de Páscoa e ela me ligou. Oi, Amanda, eu tô aqui num jejum de Páscoa. Aí eu falei, meu Deus, lá vem esses crentes, velho. Esses crentes chatos. Caraca, eu tô jejuando aqui e você veio na minha cabeça. Eu quero te falar isso. E começou a falar um monte de coisa. Cara, eu desabei no carro, assim, comecei a chorar. E aí ela falou, cara, Deus tá abrindo uma porta pra você. E tudo que você sempre sonhou vai acontecer daqui pra frente. Aí eu falei, mano, vou ficar milionária. Não, eu olhei pra ela assim, eu falei, agora você tava junto no carro? Não, você vê quando eu já tava... você me contou depois, eu olhei pra ela, agora você é crente. Tudo isso, todo esse tempo, não valeu de nada, veio de fora. Não, mas eu pensei assim, agora você é crente, porque então teve uma palavra boa. Tudo falei, não, que porque você agora sempre sonhou vai acontecer. Vai acontecer. Eu falei, então porque é bom, então agora você é crente. Então agora você tá acreditando. Então, Deus eu acredito, okay. né? Deus vai me deixar tá meio esquisita a parada, entendeu? E aí, cara, eu sei que eu fui para um evento de negócios, né, de um palestrante grande aqui de Orlando, e ele foi fazer esse evento em Boston. E, cara, foi muito interessante como que Jesus escolheu a cidade que tudo começou. A rua do evento era na loja de telefone que eu mais sofri na vida. Que você trabalhou grávida. Eu trabalhei grávida, teve um cara que tentou assaltar a loja, eu estava grávida, presenciando os caras discutindo sobre um possível assalto na loja, eu estava entendendo. Eles estavam falando espanhol. E eu tentando, assim, cara, ser gente boa com os caras, pra não dar problema. O cara até desistiu do assalto porque eu fui gente boa com ele. E daquele dia, né, eu falei com ele, falei, eu não vou mais, né? Não. Foi uma rua que eu mais sofri na vida, o evento foi lá, cara. E assim, Boston é uma cidade da proporção de, sei lá, São Paulo. E cara, você ter um evento na rua, cara, foi muito... Eu já cheguei assim, né? E eu tava com a profecia na cabeça. Os nossos amigos me receberam num amor constrangedor, assim, cara. Eles colocaram até chocolatinho na cama pra me receber, coisa mais linda. E aí começou o evento começou com um louvor. E o louvor foi aquela música, como é que é? Tá chorando por quê? Uhum. Tá chorando por quê? A versão do César Menotti. Nossa, aquela de arrebentar, né? Mano, ali eu desabei, e ali eu tive uma experiência com Deus. E aí Deus me mostrou, o Iedo orando por mim, orando pela minha conversão. É que ela não sabia, né? Não tinha falado. E eu tenho dificuldade de falar. E ele me mostrando que em cada fase da minha vida ele sempre esteve comigo. E que eu era muito amada. E que ele estaria comigo ali pra frente, sabe? E ali a nossa vida começou a mudar de fato. E eu achava que o que eu queria eram os milhões. Eu achava que o que eu queria era, cara, nunca mais se preocupar com dinheiro na vida. E é claro que é importante, a gente ainda busca isso, a gente ainda busca empreender de uma forma, né, para poder ter boas condições aqui, né, viver bem. Mas não era aí que estava o meu coração, não devia estar aí, sabe, nessa busca. Então, desde lá, né, a gente voltou para... Aí quando eu voltei pra Flórida, eu já falei lá no evento mesmo, eu comecei a te contar isso. O que eu ia falar, ela até me ligou, né, na hora que eu tava trabalhando na cozinha, e ela me ligou assim, obrigado por você estar orando por mim. Eu falei, mas do que você tá falando? Não, Deus me mostrou que você tá orando e tal, pra eu aceitar, pela minha conversão, pra eu conhecer Jesus.
Cara, na hora eu comecei a chorar. Eu tava no meio do trabalho e tal, e eu comecei a chorar. E a galera me Ele não me contou isso, né? Ele não me contou isso. E, cara, ali pra mim foi muito impactante, assim, essa história. E é interessante você falar aí, o negócio que você falou, ela se converteu. Ela já vinha do meio, que já era cristão. Sim. Já viveu no meio da igreja, sabia como funcionava tudo, e mesmo assim você não era convertida. Você só praticava. Tipo, você só ia lá no domingo, tava na igreja, mas você não... Essa coisa que a gente vive hoje, doido, né? né? Você parou pra pensar nisso? Não, nunca tinha tido uma experiência como essa, assim, de, cara, Deus fala comigo. Tipo, não, nunca nem achava que isso existia. Eu sei que dali pra frente, cara, de fato, né, a gente vem vivendo muitos processos. A gente encontrou a Poema, que é a nossa igreja hoje, e a Poema, ela tem uma palavra muito profunda, ela te chama para perto de Deus mesmo, ela não te chama para o pastor, ela te chama para Jesus, né? Eu tô fazendo propaganda, mas assim, eu acho que fica uma dica. Busque uma igreja perto da Bíblia. Mais próxima da sua vida. Busque um relacionamento pessoal com Jesus, e não um relacionamento com o pastor, ou não um relacionamento com outras pessoas. Claro que as pessoas vão te discipular nessa caminhada, mas o seu pastor é Jesus. Ele é o bom pastor. Os homens, eles vão falhar, os homens, eles vão errar. Mas ali eu realmente, hoje, né, olhando para trás, eu vejo que essa profecia se cumpriu de fato. Então hoje a gente tem uma família estruturada, a gente tem uma fé enraizada, a gente tem conhece a bondade e o amor de Deus, cara, vivido mesmo. E isso é de fato tudo que eu sonhava. Eu nem sabia que eu sonhava. Eu achava que o dinheiro ia me proporcionar isso. Mas, cara, o dinheiro, ele hoje vai ser bênção nisso. Mas naquela época, se eu talvez tivesse os meus milhões, talvez eu teria, cara, me separado. Estaria achando que eu era a última Coca-Cola do deserto, entendeu? E pegando o gancho antes que você termine, eu também sou lá da Poema, minha família, a gente tá lá. E o Leandro falou um negócio muito bacana, né? Você falou sobre o pastor, não busca o pastor, não busca a igreja mais próxima da sua Bíblia. O Leandro fala que, tipo, cara, você tá lá, você escolheu ir na igreja, mas você perguntou pro pastor se ele escolheu você pra estar na igreja dele? É bem doido isso, você parar pra pensar isso, né? Então, a pessoa às vezes vai na igreja pensando, porque o pastor tá, mas você nem sabe se o pastor queria ter você na igreja, você vai porque ele ama, ele tem que amar a todos, ele prega isso pra gente, e é bem nítido isso, cara. O que ele acabou de falar agora é isso. Quando você achar uma igreja mais próxima da sua Bíblia, é isso aí, não é pelo humano, não é pelo, porque o fulano tá lá, Bertano tá lá. Então, às vezes essa pessoa nem sabe que você existe, porque tanta gente odiando ela, ainda mais no mundo hoje, que é tudo business. Então fica bem claro isso. E é isso, essa foi a minha história, assim, cara. E hoje, cara, graças a Deus pelo nosso casamento, pela Poema, pelas amizades que a gente vem construindo. E de fato, hoje a gente vive o que eu sempre sonhei, cara, uma família sólida, que vive uma casa pacífica, que não falta nada e que a gente conhece o Senhor não só de nome, né? A gente conhece de viver com Ele e ter experiências reais com Ele. E é a melhor vida de todas, assim. Se de tudo, né, esse processo todo imigratório não tiver valido apenas só por a gente ter se convertido, sido alinhado com o casal, isso pra mim já valeu a pena demais. Eu anotei um negócio aqui que você acabou de falar, eu já vou dar o gancho. Porque ele falou, não sei, passaria tudo de novo, aquela pergunta que eu fiz sobre a apresentação de vocês. Hoje podemos dizer que você veio por um chamado de Deus. Mas eu não sabia. Só que você não sabia, porque os seus planos eram outros. Então, assim, hoje pode-se dizer, porque o Iedo que é hoje, evangelista que é hoje... No Brasil, eu acho que você não sei se seria o evangelista. Eu tive uma ponta, né? Teve um caso uma vez que ela me levou na igreja e eu não queria ir. Eu sempre tive muito preguiça. Ela quem? A Amanda. Lá no Brasil. Lá no Brasil. Um desses domingos, eu falei, vamos na igreja, a gente vai na igreja depois. Nós tá comida depois, né? Pega com a barriga. Não, aí ela ia dormir lá em casa e tal, eu era do mundão, então, opa, legal, não sei o quê. Cara, vamos à igreja e tal, passa só 2 horas lá, 1 hora que a gente aguenta e vida que segue. Só que aí a gente foi comer o cachorro-quente depois de uma palavra que me tocou, entendeu? E é isso que eu tô te falando, eu nunca tive muita noção bíblica do que estava acontecendo comigo, porque eu nunca li. E eu não tinha pastor, eu não tinha padre, era só eu. Imagina assim, um cara que vai pra faculdade, que escuta as suas músicas, que vive o seu mundo, entendeu? Então eu não tinha ideia do que estava acontecendo. Mas, cara, eu teve uma palavra, não lembro qual, eu acho que foi sobre a graça, era sobre a cruz, eu não lembro direito, mas me impactou muito. E aí a gente foi comer esse cachorro quente. E aí
Você, lá no Brasil, eu lembro que assim, era aquelas mesas de plástico, né? E aí eu fui pedir o cachorro quente. Quando eu voltei, tinha um cara que estava sentado na mesa que a gente ia sentar. As nossas coisas estavam lá. E aí a minha família, ela tem o hábito de dar comida, né, para os necessitados. E aí eu perguntei para ele, eu falei, cara, você quer uma comida? Você quer um cachorro quente, um lanche, alguma coisa assim, tá com fome? E eu, cara, nem lembro direito o que aconteceu, só que em algum momento eu falei, cara, deixa eu orar por você. Só falei. E, cara, ele arrancou um facão da calça assim, e aí eu olhei e falei, mano, eu só quero orar por você, eu quero te dar um lanche e tal. E aí ele, não, mano, isso aqui é pra minha proteção. Peguei assim, falei pra ele, não, em nome de Jesus, você não precisa mais disso. E abracei ele, orei por ele. E eu nem entendi que isso era um dom evangelístico. A galera já olhou e falou, o que tá acontecendo, cara, disso aqui? Eu comi um lanche assim, eu vim lanchar, eu vou sair viúva. E aí eu cheguei em casa, contei isso pra minha mãe falou, você é maluco? Cara, para com isso, você é doido. Não, porque eu nem era de igreja. Minha mãe falou, você é maluco. Eu falei, pô, mas eu senti de abraçar um cara, entendeu? E falar de Jesus, e Jesus é bom. E do nada, entendeu? E na segunda-feira, vida que segue, nem sabia que isso tinha acontecido na minha vida, nem falei nada pra ninguém. Perdi o ponto. E eu ia até perguntar pra vocês aqui, ó, me conta alguma experiência que vocês têm assim, muito assim, cara, isso aqui mesmo, essa experiência com Deus foi isso. Você já acabou de contar uma aqui, meio legal, que foi a primeira, tá? Mas então você nem sabia que você... Não, nem imaginava. E eu acho que eu vim pra cá pra conhecer Deus, assim, pra conhecer um Jesus que... Olhando pra hoje, né? Tipo assim, olhando pra hoje. Você vê que Deus te tirou de lá e trouxe pra cá. Mas é um Jesus que eu sempre falo pras pessoas que querem ouvir isso. Cara, existe um Jesus que ninguém consegue te explicar quem ele é. É só a revelação de... Ele se revela a você. Eu não vou conseguir explicar quem é Jesus, nem você. A gente consegue falar o que ele fez através e a nossa perspectiva de quem ele é. Mas existe uma revelação que ela é única para você. Então, eu sempre convido as pessoas a lerem, né, a Bíblia. E por isso que eu gosto muito da NTLH, porque ela é fácil. Eu odeio ler, cara. E eu, por querer saber quem era Jesus, eu ia lendo e entendia. Porque eu pedia também revelação. Então... tem esse ponto, e aí quero fazer esse gancho das experiências, porque tem uma experiência que me marcou muito, que essa eu gosto de contar, que bem ali quando eu tinha acabado de conhecer Jesus, né, tava vendo telefone, comecei a ler a Bíblia, comecei a ficar um Jesus freak bem chatão, falando de Jesus o tempo todo. Nossa, pesquisava os negócios em hebraico, loucura. Muito doido, cara. E aí teve um dia que a gente foi fazer um passeio, né, no nosso dia de folga. Era um passeio de 2 horas, que a gente estava indo para um outro estado. E, cara, eu falando de Bíblia, falava. Só vocês dois? Só nós dois. Eu querendo jogar o carro. Não tinha Miguel. E eu falando, e cara, e aí, mas assim, você não tava tão fechado, então a gente colocava louvor e tal, eu acho que... Eu tava já desistindo. Eu não lembro... Cara, eu não lembro a perspectiva dela, eu lembro que da minha perspectiva, cara, eu lia a Bíblia debaixo do braço, assim, eu nem sabia o que era PT. Era crente desodorante mesmo. Não, eu não sabia o que era pentecostal, eu não sabia quadrangular, sétimo dia sei lá, cara, eu não sabia. Eu sabia que eu estava lendo um livro muito da hora e estava apaixonado por Jesus. E aí eu começava a ler, não, porque eu li isso daqui, cara. E ele ficava falando, e aí teve uma hora que eu tive a sensação que Deus me olhava. E aí, cara, eu comecei a chorar, tipo, de agachar, assim, de posição fetal dentro do carro, assim. E eu não conseguia parar de chorar. Acho que foi o primeiro momento na minha vida que eu tive esse arrepio, esse choro, essa emoção. E uma coisa que ficou muito nítida, assim, eu me senti pelado. É como se eu tivesse ficado pelado no meio de um shopping. Eu tava com vergonha. Eu vi Jesus me vendo por inteiro, cara. Tipo, eu vejo você, sabe? Só que isso, eu tava lendo só o livro de Mateus. E é engraçado porque, assim, eu tentava ler Gênesis e eu nunca consegui ler Gênesis. E momentos depois de ler os evangelhos, eu tive essa experiência, essa vergonha, que eu queria fugir, sabe? Eu queria fugir. Cara, eu tive a consciência, uma revelação de que nada que eu tinha feito antes, estava fazendo, ou eu vou fazer,
tá fora da vista de Deus. E aquilo ali me envergonhou de uma maneira que eu falei, cara, mas eu não quero esse relacionamento. Eu não quero, porque é difícil. Tem coisa que eu mesmo não quero pensar, tem coisa que eu fiz, que eu quero esconder. E por que eu vou mostrar isso pra você? E Deus falou, não, mas eu vejo. E eu tive um sentimento de fuga, mas não tinha como fugir mais. E aí eu fui me acostumando com aquela presença, fui me acostumando com aquele olhar. E o momento quando eu li Gênesis, eu vi que Adão passou por algo muito semelhante, cara. E aquilo ali me impactou, que eu falei, cara, eu senti esse constrangimento, falei, cara, eu tô pelado. Ah, não, mas quem falou que vocês estão pelados, sabe? Tipo assim, quem falou que vocês estão nu, né? E Gênesis fala sobre isso, eu falei, cara, eu entendi aquele sentimento de fugir, né? Mas eu não vou fugir, eu não quero fugir. E essa foi uma experiência que eu guardo com muito carinho. No começo ali eu usei até como coisas para evangelizar pessoas que estavam distantes de Deus e falei, não, cara, Deus te ama e vem junto e vai para sua casa, bate a porta e ele vai abrir para você que ele te ama, sabe? Eu falava muitas vezes isso para as pessoas. E aí a gente vai colhendo histórias e aí... Mas essa é para mim uma grande história do... Pode até dizer que isso foi a sua primeira experiência com Deus, assim? Forte, impactante, que me marcou, sim. Foi o Espírito Santo me evangelizando. A gente precisa marcar um outro aqui, depois de você contar todas as suas histórias doidas aí, do bruxo e tal. Você vai ficar com um episódio do bruxo. Vai contar. Lá de Salem, que é a cidade dos bruxos. Tem muita coisa, Você vai contar todas as histórias. E Amanda? Me fala, Amanda, qual foi seu primeiro encontro, sua primeira experiência com Deus, assim, que você falou, caramba, teve essa aí que você contou que foi no show. Foi a primeira. No show, e tem uma que você quer contar, assim, que, cara, não, eu senti, eu vi, igual ele tá falando, que ele sentia que Jesus estava olhando para ele e ele estava nu. Tipo, teve alguma experiência que você teve, assim, falou, cara, isso aqui... Nossa, teve, né, algumas, mas uma muito impactante foi, eu acho que a mais recente. No ano passado, eu tive uma experiência de começar a ter um sonho. E eu tinha esse sonho de repetidas vezes, assim, eu acordava... Cara, o que isso quer dizer, cara? Meu Deus, nada a ver, acho que eu comi demais, né? Muito novo na fé, a gente não sabe discernir, né? Quando é Deus falando, né? E aí, cara, eu tinha esse sonho várias noites, assim, aí um dia eu entendi o significado desse sonho, entendi que era Deus falando comigo, e foi uma revelação muito dura, assim, uma situação muito, muito difícil que Deus me mostrou e que eu tive que aprender a lidar com ela ali. Eu falei, caraca, que, né, Jesus fofoqueiro, né, cara? Que situação, cara, me colocou agora, e eu fiquei naquela. Aí eu, cara, tentei a ajuda dos pastores. Mas aí você sabia que você teve o sonho algumas vezes, aí você sabia que era Deus falando com você, ou às vezes alguma coisa que você imaginava, que falava, não, será? Ou não, tipo, cara, só podia ser, era uma coisa que eu nem não era você estava pensando. Nunca na minha vida, assim, nunca passou pela minha cabeça. E quando eu falei, e aí, né, eu conversei com o Iedo, era muito específico, aí eu conversei com o Iedo, e, cara, a gente ficou assim na lona. E aí, cara, eu procurei os pastores, cara, tava todo mundo com um monte de dificuldade, problema de saúde e tal, não tava conseguindo ajudar, né, porque as pessoas também têm as suas demandas, né. Procurei os líderes de GC, tava todo mundo também, cara, uma época que tava assim, não tinha ninguém disponível, que tava todo mundo com muitas lutas também. E aí eu senti o Espírito Santo falando comigo, assim, tipo, serve eu? Eu ia falar agora, será que, tipo, ela falando assim, cara, você tá procurando um lugar errado? Você tá procurando um lugar errado, cara. Essa aqui vai Por ser mais eu que e as você. pessoas pode te dar uma dica, mas tipo, você tá procurando um lugar errado, não é lá. Lugar errado, cara. E é muito mais fácil você buscar um Moisés pra você, né, o cara que vai lá na presença de Deus, passa por esse terror, né, que o Iedo falou agora, cara, a presença de Deus, encarar Deus face a face é aterrorizante. E aí é muito mais fácil eu chegar pro meu pastor e falar, pastor, ó, aconteceu isso aqui, sobe lá, e aí você volta, você me fala o que Deus falou. E às vezes o pastor tem família, o pastor tem filho, o pastor tem igreja, tem um monte de coisa. Mas eu tô dizendo assim, é muito mais fácil. E é mais profundo do que você pedir pro pastor lá, ó, não, cara, vai você. Não adianta ele falar que não vai curar. Às vezes, se ela tivesse, às vezes, recebido o conselho de alguém, de um e do outro, ela não teria se curado. E você se isenta da responsabilidade, né? O Leandro falou pra eu fazer isso, eu fiz, deu errado. Pô, Leandro. Você vai arrumar alguém pra dar uma muito mais fácil. Agora, meu problema tá aqui, meu problema tá aqui, não resolveu porque você não olhou direito. Mano, aí eu tenho que ir na presença de Deus, que já é
esse negócio, tipo, caraca, eu vou morrer. A sensação que dá, eu vou morrer. Ele tá me vendo, ele sabe tudo que eu fiz, vai dar ruim. E aí você entende, né, se submeter a essa presença e ele te dá aquela revelação, você fala, eu vou caminhar na revelação que eu tenho e se der ruim, eu que entendi errado, né? E você se responsabilizar pela sua vida com Deus, cara, isso é muito, muito difícil. E foi o que Deus pediu naquele momento. Tipo, agora a gente vai aprender a resolver os nossos BOs. Vamos lá, minha filha, eu e você. E foi toda pânico na vida. Aí eu fiz o que todo bom crente faz, né? Abri a Bíblia aleatória para ver qual versículo cai. É igual tirar lá as caixinhas que vinha com o versículo. Caixinha do versículo. Falei, bem crente. Amuleto da sorte. Né? Amuleto da sorte. Falei, Deus fala comigo. Pá, abri a Bíblia e abriu em Josué. Aquela passagem que Josué vai atravessar com o povo de Israel, né? Vai entrar na Terra Prometida e Deus fala para todo mundo ser circuncidado antes de entrar. Tipo, ele ia entrar na treta e ainda ia entrar aleijado. Não ia ser tenso o negócio. Eu olhei aquilo ali e falei, nada a ver, Deus. Eu nem tenho o objeto necessário da circuncisão. O que isso quer dizer, cara? Nada a ver. Nem trouxe o bisturi. Fechei a Bíblia, cara. Fiquei com a vida ruim. Falei, Deus não vai falar comigo. Deus botou o B.O. e me largou. E aí, à noite, tinha um GC pra ir. Aí eu fiquei, será que eu vou? Será que eu não vou? O cara tá com a vida ruim, chorando, mal, não sabia o que fazer. Destruída, né? Destruída, cara. E aí eu falei, fui. Vou no GC. Quero nem saber. Né? Pior do que tá, não fica. Cheguei atrasada no GC. E quando eu abri a porta, a pessoa que estava ministrando ali falou, porque a circuncisão é quando Deus tira o pedaço da carne que atrapalha de cumprir o propósito. Mano, peguei o celular, anotei na hora, mandei pra ele. E aí eu falei, mano, Deus tá falando alguma coisa com isso aqui com a gente. E aí eu peguei essa palavra e comecei a caminhar nela. Mano, muito, muito louco. Porque eu cheguei atrasado. Tipo, não foi assim, pessoal, vamos falar sobre circuncisão. Não, foi tipo na frase, entendeu? Foi muito louco. Só esperando você entrar na porta pra falar. Mano, foi muito louco. Aí eu anotei, fiquei com aquilo, aí fiquei pensando. Eu falei, cara, ok, então Deus tá falando sobre circuncisão, Deus tá falando sobre remover o pedaço da carne que atrapalha de cumprir o propósito. Vamos caminhar em cima disso. E foi, né? E foi tirando um pedaço da carne, assim, ó, de facão, um por um. E, cara, Deus foi trabalhando... Facão do amigo do Iego. Lá do 7 anos atrás. E foi descascando, cara. E ali ele Nem coco, né? Foi trabalhando coisas no Iedo, foi trabalhando coisas em mim, cara. Todo meu orgulho, minha soberba, minha prepotência, meu papel de mulher, o seu caráter, um monte de coisa que a gente tinha que tava escondido, cara, que a gente assim nem sabia, né? Porque Jesus vai arrumando a sua vida, porque o lugar em que ele se posiciona, ele tem que ser habitável para Deus, né? Tem que ser santificado. Ele tem que arrumar a casa antes dele habitar. Para que ele habite. E ele vai santificando tudo com você ali, né? Se você vai respondendo a esse convite que ele faz. E foi assim, a experiência mais louca que eu tive. Foi um processo de mais ou menos 1 ano. Muita terapia, medicação, oração, intercessão. Aí depois os líderes, né, resolveram as suas vidas, voltaram, começaram a orientar a gente. E é importante até você falar, não perde o raciocínio, porque assim, ó, às vezes a pessoa acha que ela tá lá buscando a Deus, não sei o quê, mas ela também precisa de uma ajuda, de um psicólogo. Claro. Ele precisa de pessoas que são preparadas para isso, porque às vezes Deus também usa essas pessoas como ferramenta. Então é difícil, porque se a pessoa ela não tem esse discernimento, ela acaba às vezes atrapalhando o que Deus tem para fazer, entendeu? Sim. Porque você não quer dizer que só você ficar só na... Cara, você foi procurar ajuda também. Foi procurar os pastores, depois disso tudo, foi procurar ajuda médica, então, cara... E assim, o que Jesus tinha para fazer na nossa vida, cara, que eu acho que em 14 anos a gente não conseguiu viver, a gente viveu nesse 1 ano. Supletivos. Até uma dica, quando você perceber que, cara, isso aqui é Deus me movendo alguma coisa, cara, mergulha de cabeça, compra o processo, porque o que você ganha de tempo em se submeter aos processos de Deus, cara, vale muito a pena. Tudo começou com a oração, né? De, cara, vamos entregar a vida pra você, Jesus. Oração perigosa. Minha, da Amanda, nosso filho, todas as áreas. E aí, cara, começou a dar tudo errado. Mas faz parte, porque é o que ela tava falando, não tem como ele habitar numa casa bagunçada, né? Tem que preparar. Eu acho que quando o Espírito de Deus veio habitar lá no Novo Testamento, houve uma preparação e existia
várias preparações para você poder ter acesso a Jesus, a Deus, né? No Santo dos No Santos, Santo dos né? Santos, você não podia entrar de qualquer jeito, você não podia se relacionar de qualquer jeito, todo mundo tinha os rituais que tinha que fazer de purificação. Então, fazendo uma associação a isso para nossa vida cara, não tem como a gente falar, vem morar em nós, vem habitar com a gente e a gente achar que vai ficar tudo igual. Deus, para mim, foi como se ele estivesse literalmente falando, ok, eu moro, mas antes da gente começar a seguir junto, eu tenho que limpar, eu tenho que quebrar, eu tenho que transformar todo mundo de novo, porque até agora vocês fizeram N. Foi tudo ruim. Então eu preciso tirar isso. A Érica, né, nossa pastora, ela fala uma coisa muito poderosa, que Deus complica, descomplica, depois ele explica. É mais ou menos isso que a gente viveu. E, cara, depois que você vê os frutos disso, você fala, vambora, cara, você compra qualquer projeto, porque Deus é bom, tudo que ele faz na nossa vida coopera pro nosso bem, e a gente é que é o nosso maior inimigo, né? Não é... A gente é que se sabota. Cara, é assim, ó, eu tenho uma pergunta pra fazer pra vocês, que eu acho que muita gente quer entender isso também. Eu, até hoje, eu tô aprendendo a isso, tô ficando... Lógico, é uma busca incessante, né, todo dia que é isso. Mas assim, como que vocês ouvem a voz de Deus? Ou se vocês já ouviram, ou se não ouviram, como que funciona isso? Como que é para vocês? Cada um fala que é de uma maneira, um é através de sonhos, outro às vezes já ouvi pessoas que ouviram auditivo, cara, Deus falou comigo, pessoas através de sinais. Como que é para vocês? Como que Deus fala com vocês? Uma vez ela me fez essa pergunta, né? E assim, só para comentar, e como você sabe que realmente é Deus e não é a carne falando? Tipo, Deus, se cair uma folha daquela árvore agora, eu vou trocar meu carro. Essa pergunta dá um vento, caiu a folha e fala, tá vendo? Eu sabia, cai 3 folhas, 3 carros, tem que comprar 3 carros. Ela é uma pergunta muito boa, assim, né? Eu acho que, pelo menos eu estou indo pela minha experiência, tudo começa com a leitura da palavra, porque a leitura da palavra é o que a gente chama de alimento espiritual e intimidade. Não tem como eu entender, às vezes, o que minha esposa gosta, ou às vezes os trejeitos que cara, beleza, eu tô sabendo que ela tá com raiva, tô sabendo que ela tá bem, tô sabendo que ela tá feliz, eu tô sabendo que ela tá de um jeito. Isso é intimidade, não tem como eu ter discernimento se eu não tenho intimidade, então começa por aí. Então, eu sempre lia a Bíblia, ia lendo, eu ia vendo comportamentos, exemplos que Jesus dava, ensinamento que Jesus dava, então você vai vendo parábolas, coisas, você vai vendo uma ideia sendo formada, entendeu? Uma mensagem sendo formada. E então, com essa intimidade que eu fui tendo, eu tinha muito mais, hoje eu tenho que voltar a ter esse devocional mais forte, mas na época era muito mais forte e parecia que comigo sempre foi através de pensamento. E era um pensamento que é totalmente contrário aos desejos que eu tinha. Eu queria comprar um videogame, eu queria comprar um carro, eu queria mudar de cidade, eu queria fazer alguma coisa. E eu jogava isso em forma de oração. Tá, e aí? Mas eu quero, será que dá? Será que não dá? E às vezes eu tinha uma resposta na hora. Às vezes, cara, vinha aquela coisa, não, eu não acho que eu devo fazer isso. Não, porque isso vai de confronto ao que está escrito. Às vezes era assim. Às vezes vinha um versículo que eu tinha lido. Às vezes vinha um versículo que eu tinha lido muito tempo atrás. E eu falei, cara, beleza, isso aqui é um direcionamento, entendeu? Como já teve momentos que não tinha resposta. Quando não tinha resposta, eu falei, cara, tá, e aí? Então, é a pior da sensação você não ter resposta. Mas às vezes... Só que também fala que o silêncio de Deus significa que... Cara, é onde veio o discernimento. E então eu já tive situações que eu tomei decisão e não esperei e quebrei a cara. Já teve momentos que eu esperei e também era para ter agido, ter tido uma ação ali e depois eu vi que, cara, ali faltou coragem. Então, para mim, eu saber que foi a voz de Deus foi através de uma intimidade com a Bíblia, com a palavra, revelação que o Espírito Santo vai te dando. E aí ele vai formando uma ideia, um caráter dentro de você, que está no Espírito, que ele faz essa leitura, ele fala, cara, é isso aqui. Porque ela confronta você, ela confronta os desejos do coração, o desejo da sua carne. Ela confronta. E aí hoje eu sigo, para mim sempre é uma dica de, cara, tá confrontando um desejo, né? Tanto é que hoje para mim a confirmação é muito difícil. Eu preciso
que tenha confirmação externa. Assim. Confirmação da confirmação. Eu peço confirmação. Eu falo, Deus, eu tô lendo isso, eu tô tendo essa visão. Mas me confirma. Porque eu não sei se eu tô certo. Profetada, né? Tipo assim, se a pessoa te dá uma profecia, se às vezes não é nada que você estava pedindo para Deus, você fala, caramba, eu preciso de uma outra disso aí. Não tá... Mas a gente também tem que tomar cuidado, porque eu até, que eu te falei assim, eu tô evangelizando, às vezes eu ocupei o lugar do Espírito Santo. Sim. Então, às vezes, alguém pode estar fazendo isso também, então eu tenho que estar atento, cuidado ao que estão falando para mim. Tem confirmação da confirmação. Mas, cara, já teve coisa muito específica na nossa vida, assim, ó, o cara veio, nunca vi na vida, chegou e foi uma parada e eu falei, irmão, isso aí é esquisito, bro. A mulher te ligada no trabalho? Cara, é esquisito. Aleatório, hoje a gente pode falar mais que é aleatório, é Deus falando com você, mas assim... Mas sempre à luz das escrituras, cara, a gente sempre volta, a gente sempre pensa assim, ok, tá ferindo algum princípio, tá prejudicando algo que o Espírito Santo odeia, entendeu? Tipo, a gente tem que haver essa comunhão com o Espírito Santo, cara. Com o que está escrito na Bíblia, com a ideia e os princípios de Jesus. Porque se foge, você pode florear, você pode fazer o que você quiser. Mano, não é. Você pode enfeitar, sabe? Não é Jesus, cara. Jesus, ele é muito mais... Pra mim, o Espírito Santo muito mais me confronta, me norteia e Eu tenho até uma visão, assim, né, que fala que é um bom pastor. Eu já tive uma visão de uma ovelhinha passando e dá uma porradinha, assim, com um cajado, tá ligado? Você, né, aqui o caminho não, ali. E é assim, cara, comigo a experiência é essa, cara. Nunca foi de adular, não. Foi, tipo, porrada, entendeu? E a Bíblia fala que ele alegra porque ele te corrige porque ele te ama. E pra mim é isso. Não é... E hoje eu tenho o prazer de ser pai e às vezes eu corrijo meu filho. Eu falo, cara, eu quero isso porque eu não quero que você se dê mal, eu não quero que você se torne alguém que não deve, entendeu? E essa formação de caráter, então eu acho que quando Deus me exorta, eu fico feliz, cara, de verdade. É ruim sofrer, cara, é ruim passar pelos processos. Eu tô tentando não ser tão cabeça dura para viver certos processos, mas infelizmente eu sou. Mas eu fico feliz, porque isso me gera um caráter que eu acredito que é o que ele quer. Entende? E pra Amanda, o que você... Quando você sabe que Deus está falando com você? Cara, eu acho que é muito isso, o que ele falou, é a palavra, né? O Senhor, ele já deixou pra gente, cara, uma coletânea de vidas ali, né? Se você para pra pensar, cara, quantos milhares de vidas foram gastas, né? Pra que esse livrinho aí chegue até a gente hoje. Quantos milênios de sabedoria, quantos milênios de sofrimento, de perrengue, e essa palavra permaneceu por milênios até chegar na nossa mesa hoje. Então, assim, isso já é muito precioso, né? A gente tem que olhar para a palavra com muito zelo, porque isso custou muito. E aí, dessa intimidade, né, eu acho que o Senhor tem uma particularidade com cada um. E assim, eu vejo Deus hoje como um Deus de bondade. Ele é um Deus de amor, ele é bom. Então, se ele às vezes fala alguma coisa comigo e eu não percebi, ele vai falar de novo, entendeu? A palavra vai ressaltar em algum momento. Então, se eu fiz uma coisa achando que Deus tinha falado e não era, ele vai me corrigir. Mas aí você cai na Bíblia? Ou tipo, você ouve, você pra sinais? Mim é como uma intuição. Pra mim é mais como uma intuição. Eu sinto algo, esse próprio projeto mesmo, que a gente teve do aplicativo. Eu tava olhando formas ali de como trabalhar, como desempenhar essa profissão da melhor forma e, cara, me veio essa intuição, cara, se eu fizer isso. Aí eu falei, Senhor, o que o Senhor acha desse projeto? A Bíblia fala, né, traga os seus planos pro Senhor e Ele vai abençoá-los. E eu trouxe isso pro Senhor, falei, cara, o que o Senhor acha disso? Isso não fere nenhum princípio, isso é uma forma boa da gente captar recurso e, cara, me deu essa intuição, cara, eu tenho que fazer isso acontecer. Lá na frente, digamos, sei lá, final do ano, o projeto foi lançado, a gente tentou e tal, e não foi, cara, não foi, era mais um desejo meu do que a voz de Deus. Ele é bom pra me corrigir, me levar para um caminho, não, vamos por aqui. Ele não vai mandar tira proveito, não vai mandar um raio, me metralhar, você não ouviu minha voz. Mas assim, a gente vai pegando. Então, assim, às vezes são coisas maravilhosas. Às vezes é uma ligação de uma pessoa que não me conhece. Às vezes é um sonho. Às vezes é uma pessoa que vem e faz uma oração com a gente, cara, fala uma coisa que a gente já tava
em oração, a gente estava com pressentimento, vem alguém e confirma. Mas às vezes é você com Deus ali, você tem uma intuição, cara, eu acho que Deus tá nesse projeto. Você ora, você busca, às vezes ele responde, às vezes não, e você se move em fé, acreditando assim, cara, o meu Deus, ele é fiel, ele é maravilhoso, se ele me abençoar nesse projeto, eu vou com tudo, se ele me corrigir nesse projeto, a gente vai conseguir outra rota. Não se aproximar de Deus com esse... a gente tem que ter zelo e tem que ter um temor, porque ele é o soberano, mas com essa tranquilidade de que ele te ama e de que ele quer o seu bem. E a partir dessa tranquilidade, desse relacionamento, dessa paz, dessa calma, sabe? Cara, Deus não vai me fuzilar. Ele dá aquele temor, porque é o Criador, mas ele é bom. Ele vai me guiar, ele vai me orientar. Às vezes eu erro, às vezes alguém, né, comeu uma pizza ali, dá uma profetada meio que você fala, eita, será que é isso? Você vai na onda da pessoa e não era aquilo. E Deus, ele é justo e fiel para ir te orientando, sabe? Legal. E até você falou do aplicativo, cara, tem um negócio aqui que eu estava pensando agora, você falou que começou o aplicativo, já tem um tempo, porque até o final do ano ele é para ser finalizado, não finalizou por uma coisa. Mas aí, cara, não deu certo o processo do aplicativo. Mas se você às vezes parar o processo que você teve aqui, até você chegar no final e não dar certo, às vezes nesse meio você alcançou alguém, você acabou falando com alguém, trouxe alguém para Jesus, ou isso vai te amadurecer para ali no futuro Deus falando para você, ó, esse aqui, estou te dando um insight disso aqui, mas isso aqui é pequeno, você merece tudo coopera pro bem, né? É muito doido isso aí, né? Aqueles que amam. Muito doido. E assim, igual a gente estava conversando, se você soubesse como você seria no final, você não ia batalhar hoje, porque, vamos lá, 2 exemplos. Amanda e eles sabem que eles vão ficar ricos, milionários, até o final da vida deles e tal, não sei o que. Cara, vocês iam pagar todo o pau que vocês estão pagando hoje, de tudo que viveu, e tipo, cara, porque não é fácil a vida de imigrante. Você não ia fazer isso. Você ia sentar e falar, não, você ficar acomodado, né? E da mesma maneira, você chegar lá no final e falar, caramba, velho, a gente não conseguiu nada, não conseguiu ter uma casa. Graças a Deus, nosso filho está aqui formado, fala inglês, beleza, mas a gente aquele objetivo de riqueza que a gente tinha, de prosperidade, a gente não teve. Você também ia parar e falar, por que eu vou pagar tanto pau assim se eu sei que eu não vou alcançar? Então é muito doido, tudo, por isso que Deus dá tudo no tempo dele, na hora dele, e às vezes a gente não entende o porquê não está dando certo, porque os nossos planos não são o mesmo dele, né? Bem doido isso. Acho que com essa história toda, assim, eu tenho muito no coração, posso falar por mim, pela minha casa, né, minha esposa, futuramente até o meu filho, em nome de Jesus. Cara, Deus não resiste a um coração aquebrantado, a gente faz muita besteira, eu fiz muita besteira na minha vida, ela fez muita besteira também, a gente se machucou, a gente machuca pessoas, a gente erra, cara, a gente erra, cria expectativas, mas toda vez que eu cheguei para Jesus, falei, cara, eu fiz errado, vacilei, perdoa, me ajuda, entende? E exige muita coragem e ousadia de você falar, fiz erro, me ajuda. Óbvio que vai existir uma consequência, como sempre existiu. Então, assim, é importante que a gente pense antes de fazer as coisas. E quando a gente comete erro, cometeu. E eu acho que no âmbito espiritual ele vai exortar, caso exija necessidade, o Espírito Santo ele vai te exortar, mas ele vai te acolher também, sabe? Ele sempre me acolheu. Me exortou, me corrigiu, me direcionou e me acolheu. E aí eu tive que arcar com as consequências dos meus erros. Mas o coração quebrantado, ele te leva em lugares, cara, sabe? Eu acho que hoje eu vivo um relacionamento com Deus, assim, que é o que mais me motiva. Eu falo de Jesus porque é um relacionamento que eu tenho com Ele de quebrantamento. Eu falo, cara, errei aqui, o que eu faço agora? E aquele relacionamento de pai e filho mesmo. Tipo assim, e o que eu faço agora? Porque eu não sei o que fazer. E aí a gente vai batendo cabeça, mas, cara, ele vai sendo bondoso, e a gente erra, e a gente falha, e ele converte isso em bênção, tipo, de conhecimento, bênção de história que dá errado, de tristeza, de dor, que às vezes a gente pode passar para as pessoas, de testemunho, né? Passa para as pessoas e fala, cara, é isso que a gente tem que entregar, um testemunho que dói, um testemunho que machuca. E tem uma parte na Bíblia que fala que ele fez nascer flores das minhas feridas, né? E é isso, cara, eu vejo isso hoje, né? As feridas que ele mesmo nos causou, né? De feridas de amor. Foi ele, foi a gente, cara, mas ele converte em coisa boa. O Senhor
também nos causa algumas feridas de amor que delas vão brotar, cara, flores para outras pessoas. Isso traz cura para outras pessoas. A própria ferida de Jesus, né, que trouxe a fé para Tomé. E tocar nas suas, você se permitir ser tocado nas suas feridas por amor ao corpo de Cristo, isso eu acho que é uma das melhores formas de você gastar a sua vida. Amém. Você se expõe ali à presença de Deus, ele vai, cara, trabalhar na sua vida, aquilo vai te ferir, e as pessoas tocando essas feridas, elas vão ser curadas também. Então é mais ou menos essa vida que eu tenho buscado viver. Uau. Às vezes o seu machucado, aquilo que você não quer expor, Claro. Deus cura e expõe isso como um fator de cura para outras pessoas. Falar, cara, eu não estou sozinho, né? Exato. Pegando esse gancho, então, só tenho mais 2 perguntas para a gente finalizar. Se você for dar uma palavra para quem não conhece Jesus hoje, qual seria? E a outra pergunta é, já aproveitando as 2, já defina para mim hoje Jesus na vida de vocês, em uma palavra. Eu acho que assim, eu gosto de definir Jesus como graça. Mas essa é uma palavra que hoje está hipergraça, está tudo muito mudado essa palavra, mas é a graça que constrange, é aquela graça que eu encontrei na cruz, sabe? É falar, cara, ele não merecia morrer, mas morreu no meu lugar. E eu deixo até um convite para quem nunca leu a Bíblia para conhecer esse Jesus, cara, sabe? Não deixa as pessoas falarem quem Jesus é para você. Vai ver, lê, Vai sentir. sabe? Mas assim, vai ver por você mesmo, entendeu? Tipo, vai conhecer. E já que você não conhece, eu defino Jesus, né, como amor. Mas o amor também tá deturpado, entendeu? As pessoas também transformaram essa palavra em outra coisa. Então, eu sei que as pessoas hoje elas têm acesso a conhecimento, chat GPT. Cara, pergunta o que é o amor pro chat GPT. Vamos ver, vai no dicionário, que eu acho que nem tem mais. Aurélio, cara, pesquisa, entendeu? Você tem oportunidade, cara, de achar esses conceitos por você mesmo, sabe? Tenha liberdade, pega a perna e anda, tipo, descobre por você mesmo o que significa amor, o que significa graça, quem foi Jesus, sabe? Não espera ninguém falar pra você. Eu acho que pra mim seria isso. E pra você, mano, qual que é a palavra que você deixa hoje pra quem não conhece Jesus? Qual seria? Nossa, uma palavra para quem não conhece Jesus, cara, você... Se quiser, pode usar algo da Bíblia também, tá? E assim, você ainda não tá vivendo a vida que você nasceu para viver, né? Nós fomos criados para estar na presença de Deus, né? Nós somos uma extensão do céu aqui na terra. E se você ainda não conhece Jesus, você está sendo privado da melhor parte da vida, né? Das coisas mais fundamentais. E se eu fosse definir Jesus em uma palavra, eu definiria em bondade, né? A gente hoje em dia vive num mundo caído, em que tem, cara, injustiças por todos os lados. E muitas pessoas me perguntam, cadê Deus no meio dessas injustiças? A palavra fala que os céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele confiou aos homens. E se está tudo caos, é nossa responsabilidade, né? A gente é que causa maldade uns para os outros. As pessoas falam como se elas fossem uns anjos, né? E você é uma traça correndo tudo na sua casa, no seu trabalho, nas suas amizades, nos seus relacionamentos, e você fala, cadê Deus? O mundo é mau e você é bom? Ninguém é bom. Todos nós pecamos e todos nós carecemos da graça do Senhor. Então, a bondade do Senhor, ela não está sendo refletida no mundo muito porque os filhos de Deus não estão se manifestando, né? A criação, ela aguarda com quase a palavra nela com ansiedade pela manifestação dos filhos de Deus. E a gente não tem se manifestado, talvez, na quantidade, na densidade, na unidade que a gente deveria. E o mundo conheceria essa bondade se a gente conseguisse se manifestar. Então eu definiria Deus como bondade, e o meu convite é para que as pessoas vão, como o Ieto falou, ter um encontro pessoal, um relacionamento pessoal com Jesus, e que elas se manifestem onde elas estão, né?
onde a gente tá, cara, a gente busca no Uber, é numa batida de carro, é no trabalho, é nas nossas mesas. Tô usando o cachorro, eu canto louvor pro cachorro, pergunto dos meus clientes. Cachorro calminho. Que bom. Onde a gente vai, a gente é uma manifestação dessa bondade de Deus. Então, se você ainda não conhece o Senhor, você precisa destravar essa bondade na sua vida, conhecer o Criador e ser protagonista nesse mundo. Uau, top. Pessoal, é isso então. O primeiro podcast nosso aqui, Central do Migrante Cast, aconteceu, saiu do papel e estou muito honrado em ter o Ieda e a Amanda aqui. Foi um negócio que Deus também colocou no meu coração, você sabe disso, que tem tantas outras pessoas para chamar, mas tinha que ser vocês. Obrigado. Então acho que nada é por acaso. E a gente vai lembrar do primeiro, depois quando a gente for fazer os outros, que já vai estar top, todo mundo aceitando Jesus através do podcast. Mas então voltar aqui e falar, cara, nosso canal tá assim, tá legal tal, e vai ser massa, e vamos pra cima. E quem quer saber mais do Ieda e da Amanda aí, a gente vai deixar aqui embaixo depois o canal no Instagram deles, do Ieda e da Amanda, o projeto deles também, a gente vai deixar o nome lá, o pessoal que tiver interesse, entra em contato, que é coisa boa, sushi do Ieda, Sushi Chef, falei certo, e a Amanda também na parte dos pets aí, a gente vai deixar rodando, para quem quiser saber mais, veja aí embaixo que vai dar bom. É isso, pessoal, obrigado aí, acompanha, compartilha com a galera aí, e vamos para cima falar de Deus pro pessoal aí. Valeu, Maravilha. Tchau. Até mais. Tchau.